Olá, meus caros, meu nome é David Agostinho, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast, esse que será a segunda parte do Mundial de Powerlift da EPF, aqui no nosso ele, Bernardo E Canotti. aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Underdog Crew. Nós acabamos de gravar todo o podcast da divisão feminina. Agora Final estaremos. caótico. É verdade. Faltou luz, morreu gente. E agora estaremos fazendo aqui a nossa análise, A gente a podia ter melhor pegado um análise. cafezinho, né? Ah, cara, eu não aguento mais tomar café. A gente tá em jejum, tá numa tremedeira já. Café forte pra caralho. A gente botou o pó do café puro e só mexeu. Vamos agora para a divisão Se masculina, a melhor análise de powerlifting aqui com a Underdog Crew. você que tem uma marca, você marca de café, você é produtora de café, se quiser entrar em contato com o Underdog É Crew, verdade. porque o público do Powerlift ele é um consumidor assim, forte de café, cara. De cafeína em geral, né? E Não só então café. se, pô, o pessoal aí, Marca de energético e café. pô, A gente tem contato. em breve Monster, hein? Ah, ou Bali, ou Red Bull, ou qualquer uma. É, não, se só falar os nomes, tem que excluir várias. Hã? É só deixar Ah, mal. não, mas se não for Monster, é Red Bull, Bali, Rain, Eleve, Eleve, rain. como é que é aquela outra, aquela que é verde? Porra, eu nem não tenho a menor ideia, cara. Mas O aí ficou chato, verde, entendeu? Ficou chato porque a gente o não sabia. verde. Era melhor A não ter gente falado. nem quer, a gente nem quer. Dando sequência, não se esqueça que a Underdog Crew é uma equipe de powerlifting, então se você está em busca de um treinador, não se esqueça também que em outubro teremos a primeira competição estadual da IPF aqui no Rio Grande do Sul. Se você irá nessa competição e precisar de auxílio, entre em contato para a Underdog Crew, estaremos lá presencialmente, estaremos de braços abertos para lhe auxiliar nesta jornada. Tá? Se você precisa de ajuda com seus treinos, está em busca de um treinador, entre em contato com a Underdog Crew. Não esqueça que nós temos as nossas redes sociais, Underdog Crew, alos.underdog, drenados.carote. Se você gosta de conteúdo de powerlifting, siga essas páginas, siga nosso canal no YouTube, olhe nossos podcasts. Não esqueça também que se você está em busca de materiais de qualidade, materiais homologados para a competição, use o cupom UNDERDOG, Power World. Se você tem um supino de merda e tem um banco de merda na nossa academia e quer mudar isso, quer mudar de vida, compre um Lifting Mesh na Bancaia Lifting Mesh, também com cupom UNDERDOG. Se você não tem estilo para treinar e quer melhorar a sua vestimenta, Apex nova, utilize o cupom UNDERDOG. Esqueci de novo de pegar o. Esqueceram de pegar o list. Porra. Dando sequência, vamos então para essa linda análise. Ah, tu me pegou desprevenido, cara. Mas vamos lá. Me pegou desprevenido aqui na. Cara, esse Mundial tem eu postei no meu Instagram, né, aquela famosa frase que eu acho que define bem o Mundial e começa bem na 59, que é aquela coisa, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Porque, cara, a 59 foi um caos, cara. A 59 foi um caos, porque, tipo assim, o grande nome da categoria, o grande cara assim, que todo mundo esperava, que todo mundo ficava criando teorias, como é que vai ser, como é que vai ser, Cássia Sandy. Cara, assim, ó, eu acho que eu posso falar por nós dois. A gente não tinha a menor expectativa de que isso ia ser bem sucedido. É, não, tipo, não no sentido de que sim, eu acho que Particular. ele ia ganhar, mas não ia ser aquela coisa, nossa, vai quebrar o recorde Bah, de cara, Fedozenko. Aí eu não. acho que não. Quebrar o recorde de Fedozenko eu acho que seria complicado. Acho que ele fazer uns 650 é algo provável, mas agora quebrar recordes acho que era uma expectativa além. Que foi inclusive que falaram com ele na entrevista, né? Ah, se tu acha que vai vir aí pra quebrar o recorde do Fedozenko? E aí ele deu uma notícia de que, cara, não, porque eu não tô legal. Tô com uma lesão nas costas e eu não vou conseguir performar bem. Mas ele falou que vai continuar nos 59 quilos. Ele quer explorar a capacidade dele dentro dos 59 quilos, porque ele ficou extremamente magro, né, cara? A gente pode ver no primeiro agacho dele, bah, o cara tava assim, numa secura, numa secura. Só parecia. O cara tá muito. Olha só a camisa da SBD ali, parece um sino no braço dele, na manga, sobrando, full. Cara, a gente viu ele recentemente competindo no 66, né? Ele já é um cara que, tipo assim, ele não pesa 66. Ele é um cara que pesa um pouco mais que isso. Aí ele corta pra 66. Aí o cara cortou pra 59, cara. Porra, Sim. cara, isso é terrivelmente insustentável, meu. É, ele Pô, teve ele é um um. cara que, assim, ele fez recentemente 240 em treino. Olha isso aí, Ah, cara. mas ele tem uma lesão nas costas, né? Não, tudo bem, meu, mas ele teve uma lesão nas costas porque ele cortou peso. Não tem como tu não Ah, relacionar uma coisa com a outra. essa é uma relação que ele pode fazer, né? Mas, tipo assim, a performance dele foi muito contra lesão. Tanto que o Terra ele tenta fazer um 205, só que assim, ele começa a fazer força e. Não, tá ligado? Não. Nem vou continuar com isso aqui que não vai prestar. Esse aqui, né? Aí eles, ah, não.
Ele Porque... se machucou porque se machucou. Não, cara, não tem. Não, com certeza a corte de Entendeu? peso teve uma grande Pô, relação. até o cabelo do cara perdeu vida, meu. Uau, Ó, cara. Aí, ó. ele tenta ir, né? E aí, Pô, o cara tinha um baita cabelo. Ele tinha lindos cabelos. nas madeixas. Lindas madeixas. Olha a situação que tá o cara, meu. O braço tá mais grosso que o tronco. Verdade. Não, ô, meu. E outra Bah, meu. situação também que a gente teve foi do Jim Moon, né, cara? É verdade. Ele fez um convencional, ele não fez o sumô, né? Que é o cara que tem potencial para quebrar o recorde mundial. Mas novamente isso não vai acontecer porque ele fala que teve uma preparação um pouco conturbada, né? E os últimos treinos dele, o último treino que ele tá fazendo em relação à preparação dele é um convencional. Eu não sei exatamente qual foi a lesão que ele teve, porque o agacho dele ele performou de uma forma mais ou menos semelhante ao que ele faz normalmente, não foi aquela coisa tão discrepante. O microfone tá meio muito posicionado aqui, né? Talvez tenha uma relação maior com a perna dele do que propriamente com as Com a costas, né? visão adutora ali, alguma coisa do tipo, né? Sim. Mas o agacho dele ficou bem dentro do. Tava abaixo daquele que ele fez no treino ele chegou a fazer um 190. Mas assim, um É, 190. Aham. porra, mesmo do Luiz fazendo 170 de agacho. Ele fez um 190. Tipo, 190 para um 62,5 é uma mudança considerável, né? Sim. É No que também ele entanto, sempre faz bem menos agacho que ele faz em treino e em competição, né? e não é uma coisa lógica, né? Não é uma, tipo assim, não é uma coisa porque ele faz para se poupar no terra, porque sempre ele se rasga full no agacho. Mas é uma coisa que ele é um padrão dele que não é É, por ele querer, tu vê que a questão acontece. do corte de peso é provavelmente algo que prejudica ele bastante do treino para competição. A questão de altura também não é difícil dizer. E além dos dois, cara, outra situação também que a gente teve em relação a 59 quilos é a do Kwaku Niarco, né? Que ele sofreu um acidente de carro, cara. Deve puxar aqui o Instagram dele. Ele sofreu um acidente de carro feio. Que merda, né, mano? Ele postou no Instagram dele aqui. Ó, não é esse Kwaku, não é outro. Certeza. É aqui. Ele sofreu um acidente de carro legal, cadê? Onde é que tá esse dele? Ah, ele postou só no. Será que ele mandou onde esse acidente, cara? Acho que foi uma sequência de fotos. Aqui, ó. Ele sofreu um acidente de Nossa carro. senhora. E isso, tipo, pô, 8 dias no Mundial. O carro do cara virou aqui papel. Né? Parece que ele teve com dores nas costas. Ele sofreu concussão Sim. lá, aqui, ó. Nas costas e no pescoço. Sofreu uma concussão também, né, cara? Que é um bagulho sério. Enfim, ele acabou não tendo uma performance assim tão consistente em relação aos números que normalmente ele faz, né? Os principais números, ele perdeu bastante. Ele perdeu dois supinos, né? E o terra dele, eu acho dele O não. agacho já foi menos 5 do que ele normalmente Não, faz. foi um 5. Ele tentou fazer o agachamento que ele normalmente faz, o terra ele perdeu também um pouquinho de peso. Então ele acabou tendo uma queda da performance dele, mas o suficiente para ele ficar na terceira colocação, né? Que é bem interessante. É um nome interessante, cara, para os próximos anos. E quem não ficou na terceira colocação foi esse cara aqui, meu. Foi Ah, não, velho. o teu atleta da 59, Ah, o Brian. Brian Shaw. Cara, ele fez isso aqui, cara. Foi O aqui, ó. Torinho ficou em segundo? Então, ele ficou em segundo. O Brian ficou em quarto lugar porque ele perdeu esse TR aqui, cara. E sim, cara. Que tu me diz desse TR aqui que o Brian perdeu, cara? Porque assim, ele fez 260, ele perdeu a primeira por retroceder, o pé retrocedeu. Aí ele fez a segunda fácil. E aí ele precisava fazer esse 265 para ficar em terceiro lugar. E aconteceu exatamente isso aqui. E a São Bernardo Queiroz, a São atleta favorito dele, 59 quilos. A grande aposta dele. E isso aconteceu, 265. Para pegar o pódio, terceiro lugar. Isso é muito triste, né, cara? Isso é muito triste. Ele que é um cara que acho que foi uns 3 dias depois do europeu, né? Ele fez 275 de terra em competição, pesando 58 quilos, se eu não me engano. Cara, ele é um cara que ele é um forte candidato do terra e da categoria como um todo, né? Ele acabou tendo problemas no agacho dele, né? Perdeu as duas últimas por profundidade. Realmente ficou alto mesmo. Ele acabou perdendo Se eu não me engano, ele fechou o terra com 205 no europeu, um com 200 210. agacho. Sim, é verdade. Ah, desde David agora. Mas ele, o meu, tá bem alto, sim, o agacho dele. É, o agacho dele é bem no limite, né, meu? Né? A segunda foi pior ainda. Essa aqui ainda não foi das mais horríveis, mas a segunda dele ficou muito alto, cara. Então E ele. Isso aí acabou tirando muito.
peso dele, né? O supino ele Sim. fez 125, né? Foi 100 quilos a mais do que ele fez no europeu. Mas foi um supino bem mais consistente do que ele tinha apresentado no europeu. Então, foi interessante. Achei tão alto, cara. Pô, Ah, foi aquilo ali, né? Foi tipo assim, bah. não tem discussão, cara. Não desceu, mas tipo assim, não foi extremamente alto. É, Ivan, quero ver Ivan campeão Dias. aí a gente teve a disputa do. Ah, mas deve deixar aqui, né? A gente teve a grande disputa em Disputa. relação ao título. Cara, o Antonier, ele fez. Tava muito bem no agacho, cara. O Antonier tava bem no geral, tá? O Antonier não tava. Tava uma competição bem melhor que do que o europeu. O europeu tava bem mal. Principalmente o Terra, né? Ele Uhum. perdeu toda a competição do Terra, mas aí o agacho ele fez 230. Ele fez 230 de Esse é o agacho. último dele? É. Muito bom. E o TA dele não tava ruim, cara. Ele perdeu a última, né? Que foi pra vitória, mas deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui é a segunda dele. Mas bota o do. Eu falei de botar o do campeão, Ah, deixa eu vamos ver. botar Lift depois. por lift. A gente teve aí o Anthony fazendo TA, que já é bem melhor considerado que ele fez no europeu, né, cara? Ah, no europeu foi No ridículo, né, europeu foi cara? muito ruim, cara. Ele tava com uma pegada meio zoada. Ele fez aqui, deixa eu ver. Se a gente pegar, ó, ele fez no europeu. Ele perdeu esse último agacho dele Cara, ele fez aqui. 230 Ele de fez TR, cara. 230 e fez 245 bom, né, meu? 245 que tá. Ele tentou 250 e ele não fez, mas eu acho que, tipo assim. É, mas assim, no geral, a performance dele foi bem melhor do que É, esse. ele fez a melhor performance dele, né? Fez 610. Sim. E foi os três. Ah, não. Aqui Não, não. só o Terra ficou um pouco É, atrás, mas assim, seria 10 quilos, não seria 620, é. que para o que nós vamos testemunhar agora não é algo. Cara, Ivan Campano Dias, eu vou te dizer que. Eu, Vamos, eu, vamos fa- ver, eu, vamos ver os três. eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa polêmica em relação ao Ivan. Não, fala, fala. Não, eu vou lançar essa bomba Não, agora. não, fala. Vou lançar essa bomba agora. Não, Ele fez 637,5. tá. Foi o necessário para 95%, foi a mesma coisa que o Oscar fez no ano passado. Só que a prestação do Ivan Campano Dias, o 237,5 do Ivan Campano Dias é melhor que o 237,5 do Oscar. 637 mil. 637,5, exatamente. Eu falei quanto? 237 mil. Não, é 637,5 do Ivan Campano Dias. Foi melhor que o 637,5 Eu do me Oscar. lembro que o 637,5 do Oscar foi no talo os três momentos, né? Nos três momentos. Cara, o Ivan tava muito bom, cara. Foi a melhor performance dele, assim, na carreira dele, no geral. Tipo, tanto por total quanto lift a lift. Cara. Tipo, não foi. Olha só, foi Sim. sólido pra caramba. A primeira pedida dele de H já tinha sido muito boa. Cara, o supino dele que é aonde que ele tinha que consertar, né? Porque ele tinha vários problemas de perda de pedida no supino em Era por relação a. amplitude? Tinha um pouco de amplitude, tinha um pouco. Às vezes ele só se perdia mesmo. E, cara, dessa vez, cara, ele tava com. Ele fez 150, eu acho, supino. Ou 145, deixa eu ver os caras aqui. C275, 215, 147,5. 476. Ele fez um 4,76, tipo, cara, muito bom, cara. E esse era o. Eu achei ele. O Oscar foi aquele 6,37,5, assim, ó. Não tinha mais nada, entendeu? Mas o Ivan não, cara. É que é aquele spin extremamente, né? Sim, é kamikaze, né? É kamikaze total. E é um cabelinho, né? Não, cara, não. Ah, o cabelinho intacto. Ali, a hairline perfeita durante toda a competição. Acho que isso aí foi a melhor coisa que ele fez. A E, impressão que dá é que ele não precisa afundar tanto quanto ele afunda o spin, né? sim. Mas como ele já teve problema de profundidade antes, acho que ele, né? Só por precaução. É. E ele fez esse 2,37,5 aí, quebrou o necessário para participar de Sheffield, 95%. Só que assim, cara, eu achei mais fácil que o número que o Oscar fez, cara. Achei bem mais tranquilo. Ele tinha o recorde dele. Se ele voltasse meio quilo a mais, ele quebrou o recorde. Ele fez exatamente o que o Oscar fez, 2,75. Uhum. Em Sheffield, no caso, né? Sim. Mas, não sei, cara. Eu vejo ele bem mais sólido que o Oscar. É uma coisa que eu não tava esperando. Pô, dá pra lembrar pelo último Terra do Oscar, né, cara? O último Terra Sim, do foi. Oscar foi um griteiro que ele tinha que fazer e foi uma briga infernal. Sim. O Ivan não, cara. Não foi aquela coisa mais fácil do mundo, obviamente. É 2,75. Não, Mas, assim, todo o movimento dele como um todo, mas assim, todos os movimentos, né, o total dele como um todo, mas tem margem, entendeu? Dá pra ver sim, que tem margem. tem imagem. Não foi aquela, foi uma apresentação bem sólida dele. Foi, tipo assim, parece que ele. Cara, eu vou fazer isso aqui. E é interessante porque se a gente vê no ano passado, no Mundial Europeu, no Mundial Júnior, Mundial Europeu, né? No Mundial Júnior, ele falou que ele ia mudar pra 66. Uhum. E aí ele mudou de ideia, continuou no 59, e aí ele ganha o Europeu.
ele vai pra esse Mundial tendo o Oscar, que, tipo assim, pô, não parecia que ele daria pé no Oscar. E tinha o Cassem Sende. Ah, eu acho um erro terrível com a Sensei nesse momento. Não, com certeza. Então, assim, ó, parece que tudo conspirou a favor do Ivan esse ano. Sim. E, pô, o Oscar se lesionar, o Cassem Sende se lesionar, Vá. ele realmente conseguir ter a melhor Que coisa performance. horrível, cara. Mas é, tipo assim, Não, os dois se sério. lesionaram e ele teve a melhor performance da vida dele. E Sim, era uma coisa que ele já tinha abalado os 59 quilos. Ele ia pra MMA, porque ele é um cara também. Eu acho que, cara, eu acho que o único que não sofre perda de peso aí é o Anthony. Porque ele sim, realmente é muito baixo, né? sim, Os outros todos parecem ser extremamente magros. sim. Tipo, o Kwaku é magro pra caralho, o Brian é magro pra caralho. O Ivan, ele é um cara que ele corta bastante peso. Ele é um cara que ele Mas ele tem é bem possibilidade. preenchido, né? Tipo É, assim, não, ele é ele é forte. fisicamente forte. Não, ele é forte. Especialmente em off-season, tipo, dá pra ver que ele é um cara extremamente forte. Ele é baixo, sim, ele é bem preenchido, mas é aquela coisa, ele fica extremamente com a porcentagem de gordura muito baixa com a 59. Assim, Mas tipo, é preenchido. tipo assim, se tu fosse imaginar, extrapolar o máximo que o Ivan conseguiria fazer, o que que tu consegue ver ele fazendo? Porque aqui realmente é o melhor dia possível dele, né? Tu consegue ver ele fazendo uns 650, cara? Cara, eu acho que Porque não. assim, eu consigo ver pelo menos mais uns 2,5 no agacho, mais uns 2,5 no supino sem prejudicar o terra. Se ele faz isso, ele precisa fazer 282,5 de terra. Cara, não parece uma loucura, entendeu? Tipo assim, não parece algo fácil de ser feito. Mas 650, levando em consideração esses três movimentos, não parece uma loucura, Ele é um entendeu? cara bem jovem também, né? Tem isso também, né? Ele é um cara que ele não é. Ele é muito velho, mas o Oscar também não. Eles têm a mesma idade, não tem? Não, o Van saiu da Júnior agora, o Oscar já tem 27, 28. Ah, 28 é velho. Velho. Mas eu acho que, cara, É, eu não sei, eu vejo uma margem maior pro Ivan que do que pro eu Oscar. também, cara, com E os certeza. dois sofrem com peso. Os dois Sim. têm que cortar a mesma Não, coisa. eles estão parelho nesse sentido, né? São dois caras que me preenchem. Eu acho que o Ivan talvez seja um pouquinho mais forte fisicamente que o Oscar. Eu acho que ele é um pouco mais baixo que o Oscar. Pode ser, pode ser. Mesmo que ele não seja mais baixo ou não, quando tu vê os dois, assim, performando, tu vê a diferença dos dois, Sim. né? E o Ivan realmente tem um preenchimento geral, parece melhor do que o Oscar. É. Então, isso é algo que conta bastante nessas categorias que são bem leves, né? Porque tem, sim, um corte de peso envolvido. Porque, pô, senão o cara tem que estar com uma estatura extremamente baixa, né? Tem que ser o fedozinho, né? Tem que ter um 1,47 ali Ah, mas de... não é à toa que ele é o pai, né, cara? né? Senão o cara não consegue fazer umas 59 quilos sem estar fazendo corte de peso. Então, assim, cara, Só o Fedozinho e o Fábio. essa é o fedozinho, Fábio. Essa disputa do Ivan e do Oscar ano que vem será bem interessante, cara. Será bem interessante mesmo. Vamos ver como é que nos gerais vão sair. Se tem mais alguma consideração em relação aos 59 quilos, Uhum. acho que estamos bem aí, né? Vamos Vamos mais agora que para bem. 66, cara. 66, cara, aqui a gente tem alguns pontos interessantes na minha, né? O primeiro dele, É o mais primeiro sobre o deles circular do que propriamente sobre o campeonato em si. cara. O primeiro deles é o Hudson Lima. É É o Hudson verdade. Lima, The Batman of Powerlifting. Aqui ele vai ter o. Ele vai no Sul-Americano? Eu não me recordo Cara, se ele vai no ele Sul-Americano. tá convocado em todos os campeonatos, né? Ah, Eu não ele tá duvido ele dele. se inscreve em todos, né? Mas a grande questão do Hudson que ele tinha nos comentários na entrevista é a questão do quadril dele, né? É, que ele vai ter Que uma ele ia fazer umas cirurgia. competições e aí ele ia meter uma cirurgia no quadril, né? Nada melhor do que antes de tu fazer uma cirurgia de te impossibilitar, é tu forçar o máximo que consegue o quadril, que já Já que vai está. ter que consertar, então Aliás, já vai deixar. bota de ferro que não quebra, né? É, Tá? Mas o Hudson Lima, ele teve uma apresentação. Ele teve um total melhor nessa competição que ele teve no no Brasileiro? brasileiro, eu acho que não, cara. Ou não é verificado? No Brasileiro, ele fez. Pô, mas é 603. muita competição, né, cara? Não, não, foi É esse aqui, ó, daí. 592,5. É esse aqui, ó. É, Ele fez 592,5 e nessa ele ele fez fez 107 quilos e 535. meio abaixo. É que ele teve Sim, bastante problema em relação à profundidade aqui do agacho, né? Ele perdeu dois agachos de profundidade. sim. É, ele só conseguiu validar o primeiro agora. É, isso aí quebrou um pouco, né? Porque ele fez bem mais do que ele fez 212,5, ele ficou com 17 quilos e meio abaixo no agacho. O supino dele ele conseguiu manter, né? Manteve bem o supino. O 130 ele É, fez tava... 2,5 kg a menos Mas tava só. bem. E o Terra, ele O tentou ferro é aquilo, né? ele fez um 257,5 e foi engraçado porque, tipo, ele fez um 230, assim, foi um pouquinho no talo. Só que é foda o Will Hudson porque no brasileiro também ele fez um 240 que cresceu no talo, daqui porque ele fez um 247,5 que parecia que não ia sair do chão e do nada ele fez o movimento. Sim. Ficou, tipo assim, um tempo olhando no chão e daqui a pouquinho ele saiu e ele finalizou o movimento. Então, Ah, mas é uma tripa de competições, né, cara? é, Porra! o cara, ele compete. Bom, esse ano aí já foram três, né? Fora que três, mas teve quatro, porque uma é equipado, né?
Não, teve 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta competição dele agora. David, tudo isso aqui é competição, Tá, cara. mas esse aqui tem que ver que tá dobrado, né, ô esperto? Tá, mas e conta. Ah, não, tô brincando. Aqui é uma, aqui é Aqui é uma, duas, duas, três, três, quatro, quatro, cinco. cinco. Nossa senhora, e talvez tenha mais. É, talvez Que seja. velho louco do caralho. Então, tipo, é um pouco difícil, cara, prever exatamente o que, que o Theo Hudson pode render. E eu lembro que ele fez 2,30, aí eu não sei porque eu tinha falado que, pá, eu acho que ele consegue fazer tanto. Acho que era 2,376, uma coisa assim, 2,35. E aqui um pouquinho deu o peso e nada dele. Eu pensei assim, pá, cara, ele vai tentar o recorde brasileiro. O cara é doente, o cara vai tentar botar. Cara, se não me engano, era dos anos 70, uma coisa assim. E aí, mas não, ele fez o 2,576 aí. Sim. É o que ele ia tentar fazer. Mas é aquilo, né? Como a questão do quadril é difícil dizer o quanto que isso está se agravando de Sim. tempos em E ele disse que o tempos, né? Terra é bastante prejudicado por causa da lesão Ah, dele. com certeza, né, meu? O cara tinha 300 ali, ó. Já tentou um 317 meio de terra. Mas era equado aí, né? Ah, não. De round ele Sim, mas ele já tem fez. 2,766. Né? Não altera o fato de que ele já fez 300 de terra, né, cara? Sim. E dá pra ver que, tipo assim, é uma coisa que tá gravando bastante. Eu É queria ver o o. último na Master, né? No Mundial Master. Ah, é Porque verdade. o Master na minha meia tinha só ele mais um, né? E ele ficou bem acima do atleta sul-africano. Então seria interessante ver o Will Hudson aí. O Brasil é uma banheira de Masters Pô, mundiais, né, cara? os Masters do Brasil são muito fortes. Então vamos lá. Cara, Restante. eu Acho que tenho tem duas duas. críticas aqui. Acho que tem. Mas eu acho que no geral assim, tem duas pessoas que a gente consegue de fato falar alguma coisa da 66. Quer começar ou eu começo? Eu quero fazer uma crítica bem clara aqui ao Avery Jackson e o fato dele ter cortado o cabelo dele. Cara, é verdade. Não, aqui ele viajou. Cara, assim, ó, eu atribuo toda a derrota do Avery Jackson em relação a esse Mundial ao corte de cabelo. Se ele tinha uma pequena chance de vencer, ele perdeu quando ele cortou o cabelo dele. Cadê a bandana americana com. Eu quero o California Kid de volta. Eu não quero esse cara aqui. Esse cara aqui não tem carisma. Ah, não. Eu quero o Ah, California joelheira Kid. trocada. Não tô nem pra isso, cara. Pô, se ele tivesse aqui, joelheira trocada, cabelo comprido de bandana dos Estados Unidos, cara, era mais de 50 quilos de total. É verdade, cara. Aí esse tri. Não, mas agora vamos falar sério, tá? Eu não sei que loucura o pessoal achou que realmente ele tinha capacidade de fazer muito mais do que ele fez no Não, Nacional. é isso aí. É, isso é o que eu acho que na nossa primeira. Nossa preview a gente já tinha falado disso, né? Tipo assim, cara, ele fez 720, mas foi no talo, né? E também foi um 720 que foi bastante no talo há 2 meses atrás, né? Então, bah, tu espera que o cara vai replicar aquilo lá da mesma forma no Mundial é pedir um Não, pouquinho assim, demais mesmo pra que ele. ele replique, né? Bah, cara, é um contexto completamente diferente, né? Sim. É um contexto completamente Viajou, diferente. mas. Não acho que ele se enlouqueceu um pouco. Eu acho que da segunda pra terceira ele fez um salto ali que eu não teria feito. Eu achei meio too much o salto. Sim. Mas no geral, eu acho que ele fez o que ele tinha pra entregar, né, meu? Não tem muito mistério em relação a isso. O visual dele é uma coisa que é interessante, porque ele tá com um singlet da Stock, Uhum. ele tá com um cinto, não sei se também não é deles, Hum, tá com a joelheira da SBD e a camisa da SBD. parece um Longhorn da Tito. Aí ia ser legal. Aqui é o modelo branco, né? É, O modelo branco é ruim de ver, se fosse o preto dava pra ver pela costura. é. Mas parece um Longhorn Mas da o Tito. branco não dá pra ver a costura de nada. Mas igual, tipo, isso é interessante porque teve aquela questão do Naoro que ele falou que não pode usar o. Pode usar tudo menos o cinto. O cinto, se quiser usar tudo, você pode usar o cinto de outra marca. O resto tem que Uhum. ser SBD. Os atletas brasileiros passaram pra gente também que tem um contrato com a SBD, que tem que usar a SBD por um tempo determinado. Só que parece que esse contrato ele varia, né? Ele tem uma variação de negociação. Então, tipo assim, é negociar. O Avery Jackson não tá nem aí. Cara, o Irving Jackson tá nem aí Que mesmo. tem a grande possibilidade é que seja mais isso do que propriamente negociação do contrato, que é pra todo mundo igual, né? É, mas tem que ver o que que essa quebra de contrato ela infringe, né, cara? Enfim, no não ganho da premiação caso a pessoa ganhe Não, mas pouco. aí tu não vai ganhar de qualquer jeito. Tu tendo patrocínio de outra marca, tu não ganha premiação. Independente do que tu use ou não. Ah, cara, eu não sei. Então é uma questão curiosa, assim. Eu acho que talvez os contratos eles sejam diferentes a partir da negociação, né? Se, Específica. se um dia eu receber um contrato da SBD, eu te dou aí pra ver. Ah, cara, então a gente nunca vai saber essa informação, pessoal. Ah, então fique nessa. Cara, Mas assim, ó, enfim, eu tenho a impressão de que. Agora vamos falar do pai da minha meia, né, cara? que job Que é Backlund. Gel Bakeland. Vai saber. Voltando, Voltando. pequeno intervalo pro lanche. Menos um franguinho. Cara, que job Backlund, a atuação dele na meia meia, talvez seja a última atuação dele nessa categoria. É, ele disse que ele é um dos poucos casos que vai no World Games, né? E ele disse que Ah, no World Games ele provavelmente não vai ir na 66. que não precisa também, né? Eu não sei qual o peso que ele vai pesar exatamente, eu não lembro exatamente como é que é a divisão das.
Eu acho que na minha meia ele não. Acho que 7-4. O que que você tá Ah, vendo aí? não, acho que 66 é a. Mas o Perks não vai, né, cara? Não, por que ele não vai? A gente vê aqui a nominação, ó. Ah, não, mas ele pode ir aonde ele quiser. Porque, tipo assim, quem ele tá fazendo frente com ele? O Tim. Não, né? Não é na Holo? Hum, O Yurins. eu acho que ninguém ele faz frente com ele, então acho que é de boa. Ah, cara, o Yurins faz um pouco, né? Ah, mas é muita coisa pra ele tirar, cara. É muita coisa pra ele tirar. Quanto é que o Willis pesou no. Coisa? 8.2.700. Ah, mas eu digo assim, o mais próximo disso, então. Quanto é que tem que gel ali? 120. 120,8. Acho que se ele fizer uns 880 já bate. É. Até um pouco mais. Ah, cara, é uma possibilidade, né? Ah, 870, cara. Mas também não é esse o DOTS que a gente tá. Não é esse GL Points que a gente tá considerando do que eu acho, Wallace. Não sei. Abre ele de volta, onde estava. Aquele ali é o da nomeação, do Mundial. Não, não, mas ali eu. Não, vai ali no. Ah, mas aqui ele fez 115, né, cara? Acho que não é mais Quanto barbado que do que fez o Yuris parece. aqui? 118. É, aí ele já passou. Tá, mas assim, vamos analisar Ah, mas aqui é DOTS, né? especificamente o Isso que aqui que não é é o. GL Points. Não, esse é o GL Points. Não, é DOTS, cara. Não, é o GL É Points. GL Points. Porra, os caras do Mundial tá fazendo 100 de dots. É verdade. Tá, abre ali o que é o Bakeland. É, cara, é uma situação complexa, mano. Cara, assim, ó, sim, a questão maior, assim, se a gente vai analisar a performance do Kidjal em Sheffield. Cara, em Sheffield foi de fato ali o estouro, porque, enfim, ele atropelou a categoria. Mas assim, ó, o agacho dele ele já bateu 10 quilos. O que mais me preocupou é o supino, porque o supino foi 10 quilos também. Tá? Eu achei o terra dele um pouco devagar. O David disse que não teve essa mesma impressão. Tipo assim, foi ali, subiu e encaixou. Mas assim, o fato de que o supino dele deu uma tancada e o agacho dele deu uma tancada, isso é um fato. Isso é um fato, é um pouco preocupante porque a maior diferença de vantagem dele, em geral, da 66, que compõe o total dele um pouco, é o terra, mas muito é o supino. Tipo assim, o maior supino da 66 é o quê? 180 e pouquinhos, não é? Na minha meia. Ah, mas eu acho que. Não vai nada. Nossa, fazer pergunta difícil. Vai continuar falando, continuar dando uma tese aí. Cara, eu, assim, ó, a questão que fica como toda é a seguinte, o pessoal fala, não, é porque ele não é dessa categoria, porque, enfim, ele vai se 213,5. detrimentar bastante por ele ficar nessa categoria. A questão é que o quão detrimentado ele tem que estar para alguém conseguir chegar perto dele, né? Não, Tipo assim. assim, em um cenário extremamente ruim, ele fez 745, não foi? No Mundial agora. Alguma coisa assim. Cara, quem é que faz isso? O ruim dele continuar na. Não sei se é aberto. O ruim dele continuar na meia meia é que ele vai definhar o potencial dele, né? Ele vai definhar É, o quanto que ele vai render, né? Mais uma coisa, tipo assim, não é nem. Ah, quem vai passar ele? Não é a questão do quem vai passar ele, porque ninguém vai passar ele. A questão é do quanto que ele vai se definhar ao ponto de ficar uma merda o suficiente pra. O quanto que vai decair, tá ligado? O rendimento dele. sim. Porque, tipo, pô, vamos pegar que. Vamos pegar o melhor performance dele, que foi aquele 770 ali de Sheffield, né? Uhum. Tá, 770 é 100, vamos fazer 742,5 vezes 100 dividido por 770. Cara, ele já perdeu aí uns 4% já No total do dele. total dele, entendeu? Então já começa a ser uma coisa um pouco agressiva, né? É, ele disse que ele teve uma preparação terrível para esse Mundial, né? Então é difícil de tal quanto que em uma preparação melhor, talvez ele consiga colocar uma performance um pouco melhor. É, mas ele pesando 73,5, Três mas é aquilo, cara. Não três altera, meses não altera o anterior, fato de não que ajuda. Não ajuda a preparação dele. é extremamente oneroso para ele competir na MMA. Pode ter sido uma merda o que for a preparação dele pro Mundial, mas assim, o cara pesar. O cara sair de uma competição em janeiro, pesando 65,9 kg e ir pra um 713,5. Lembrando que em Sheffield ele se fudeu, bateu 65,900. Foi na segunda, não foi na primeira tentativa. Sim. Então, assim, cara, eu não sei o quanto compensa de fato, sabe? Ficar continuando na minha meia. Eu acho que, cara, já ganhou. Ele não vai ganhar Sheffield de novo. Ponto. Não vai ganhar Sheffield. Não nesse na MMA. Não, não nem no 7-4 também. Acho que Sheffield morreu pra ele. Então, tipo, cara, já fez uma graça, entendeu? Ganhou o Sheffield, ganhou o Europeu, ganhou o Mundial. Eu acho que ele é um cara que ele pode começar a mirar, assim, a ver o que ele consegue fazer
Claro, ele pode ficar brincando de ganhar o 6,5. Isso pelo menos por uns 2 anos, eu acho que dificilmente alguém vai bater nele, e dificilmente ele vai fazer menos do que 730 de total. Eu não sei o quão duradouro é isso também em relação à lesão, né? Ele é um cara que. 730 eu acho que dá pra dar. Não, mas tipo assim, ele é um cara que ele tem um quadril zoadaço, né? O médico falou pra ele, cara, chega de esporte pra ti, chega de power pra ti. Ele continuou. Sim. Então, tipo assim, da mesma forma como o Cassim Cindy foi um cara que ele teve uma lesão, tá lá, continuando agora na 66. Então, cara, eu não sei o quão saudável que o Diogo consegue ficar na 66, entendeu? Não sei o quanto que isso aí não vai custar a saúde dele, nem que esse rendimento. Eu não sei o quanto que o quadril dele vai aguentar essa brincadeira. E, cara, eu acho que não é só uma questão de rendimento em si, eu acho que é uma questão de realmente se ele consegue se manter saudável por muito tempo. Eu acho que não compensa, né? Eu acho que no geral não. Eu acho que ele vai se definhar. Não é nem questão de, vai ter alguém que vai bater o Putiol, não. Acho que ele só vai definhar ao ponto de ficar uma merda pra ele. De qualquer forma, acho que não vale a pena. Como você não. Agora a próxima categoria vai ser a análise mais rápida de todas. Vamos pra 7-4? Pra 7-4. Cara, aqui a gente tem alguns pontos interessantes, tá? Acho que tem três pessoas que vale a pena a gente falar sobre aqui no, na 7-4. A primeira delas é o Joshua Wright, Blade da categoria. Ele teve uma performance meio ruim, né? É, No geral, assim, da vida dele. acho que tem um spin melhor, né? O spin dele ele perdeu o seu último spin dele. O Terra também, Ele fez um 310 bem rasgado ali, um cara que geralmente ele tem mais de terra. Então é um ele cara que, assim, eu acharia interessante que ele subisse de categoria, cara. o piso mais preenchido, né? É, cara, tipo assim, eu vi que pela parte superior do corpo dele ele é bem preenchido, mas ele tem as pernas muito finas, né, meu? Sim. Tipo assim, pra o geral do desenvolvimento dele, talvez fosse interessante que ele tivesse uma subida de categoria. Ele aparentava ter um pouco a mais, ele fez o suficiente ali pra ficar em terceiro, né? Foi a jogada, ele também não precisava arriscar, né? Mas igual, esse 310 era pra ser bem mais leve do que realmente ele saiu. Sim. Mas talvez uma. Já é um cara já que vai entrar pra Master agora, não sei qual que é o real interesse dele. Às vezes o cara, tipo, meu, aqui eu só não vou ser competitivo mesmo. Ele só não tem interesse em geral. Tipo assim, Eu acho divertido aqui e tudo mais, mas. mas não é como se eu tivesse como explorar muito mais do que eu já tô explorando, sabe? Ele é um Sim. cara que se manteve no topo por um bom tempo, né, mano? Tá sempre ali rodeando ali o topo ali e Ah, pá. mas é interessante, né? Porque ele nunca explorou a capacidade dele de fazer mais em uma categoria de peso um pouco mais Meu, pesada. a única vez que ele não foi na 8-3, que ele não foi na 7-4, ele foi na 8-3 ele pesou 76 quilos. Então acho que o peso dele não é alto já, normalmente. É, pois é. Acho que o peso dele já gira em torno mais ou menos ali de É, mas eu poderia forçar, né? 7,7, 7,6. Enfim. CC é o quê? Chun, Chun, Nossa, ele começou nos 60 quilos, cara. ele era atleta de CrossFit, né? É, Uhum. 215, 2015 ali. 2015. Chun Tiafen, Cara do supino. O cara que cara tem o do supino mais supino. forte que o supino da 8-3. O interessante do Chun Tiafen é que é a primeira vez que ele tem a não pressão do Ed, né? É verdade, ano passado ele e o Ed fizeram uma disputa interessante pelo recorde de supino. O Ed é um cara muito forte de supino, né? O Ed que esse ano ele fez uma competição de LPO, né? Então, não sei se ele não vai dar uma focada no LPO esse ano, Difícil, mas né? ele não competiu no Power, né? Sim. Mas o. Bom, na verdade, assim, se a gente for olhar de fato, o Chun Tiafen não é um cara que ele é tão cotado assim para 7-4. A gente tem outros dois fenômenos muito mais absurdos, muito mais perigosos para o Perkins, que é o Marichev e o Elliot Skies. Sim. Então acho que fica um pouco dessa sombra em cima do Chun Tiafen. E temos o Austin Perkins, né, cara? Cara, Mas antes, continuando, sem sair um pouquinho do Jafran, ele fez 773 de total, né? Uhum. O Kale, aquele grande mundial que todo mundo se embananou, fez 778. Eu não sei se realmente ele é um 7-4 que não é tão competitivo, simplesmente 7-4. Tipo assim, uma 7-4 com Taylor, Kale e Timo Negati, ele estaria no bolo, entendeu? Sim. Acho que só que o Perks jogou tudo a régua muito pra Não, com cima. certeza, mas eu digo assim, levando em consideração o Marichev e o O Elliot Ed. Skies, ele Assim, ainda assim não é, fica dentro desse bolo. tipo assim, o Perks jogou a régua muito pra cima e não parece que a nova geração vai forçar muito pra ele. Ele é um cara novo, Sim, né? 25 anos agora, tá vendo ali? sim, O o cara cara é é jovem. muito velho. Cara, assim, ó, tem uma questão importante aqui. O pessoal falou de uma maneira como se o Perkins tivesse muito mais do que isso. E ele tem mais do que isso. Mas, assim, a última vez que a gente teve a exposição do Perkins, como se ele tivesse muito mais do que isso, foi em Sheffield. E o que foi a questão, cara? O pessoal vê os últimos momentos do Perkins e eles pensam, ah, nossa, ele tem muito mais porque isso aqui foi muito rápido.
só que sempre muito rápido. Ele é um cara explosivo, Porque né? o Perkins é um cara extremamente explosivo. Então, dificilmente vai ter algum movimento que ele vai brigar extremamente. Tanto quando ele tem que brigar, ele não faz. Né? Se tiver que virar, acabou. Então, tudo bem. Tá, ele fez 840 não fazendo todas as pedidas. Ok, mas ele não fez todas as pedidas porque não tem pressão nenhuma também, né? Então, a estratégia de jogo dele fica bem, como é que eu vou dizer, fica bem livre por isso, né? Ele não precisa pensar muito, Sim. né? Ele só vai e ganha. Se ele fizesse só as primeiras pedidas, ele provavelmente já ganharia. Ele certamente já ganharia. Então, pra ele é meio diferente se forçar tanto assim. Mas assim, eu acho. Ah, ele até tá com aquele swap, eu vou fazer 900 de novo. Ele também acredita nisso, né? Esse que é o foda, ele também acredita que ele Cara, pode. eu não acho que ele faz isso ainda. Ele quer ser o primeiro cara da 74 fazer 900. Ele quer fazer 900 na 74. Ele não quer fazer 900 vindo para 83. Sim. Então, tipo, eu acho que é uma viagem pro poder, Também assim. ele usou esse singlet criminoso. Ah, sim, um singlet completo, né? Singlet completo, singlet criminoso aí da roupinha. Acho que é mais ou menos isso, cara. O Perkins é um cara que dá uma sugada um pouco na 74, não tem muito. É ruim porque, tipo, o Elliott e o Maricheb são caras que são muito fortes. Muito fortes. Pô, os caras estão varando 800 na Júnior, né? Mas, assim, eles teriam que evoluir muito para, de fato, chegar no nível do Perks, né? Não é como se o Perks não fosse novo o suficiente para continuar empurrando isso mais para cima, né? Sim. Então, eu não sei se o Elliott e o Maricheb vão permanecer no 7-4, né? Essa é Isso é outra. uma coisa que o Perkins estava até falando, né? Eles têm o malefício da altura, coisa que ele não tem. Porque ele é um cara bem baixo, então ele consegue brigar dentro dessa categoria e ser bem preenchido dessa categoria. Coisa que talvez para eles não seja muito viável. Eu acho que o Elliott ainda é preenchido. O Maricheb que parece ser bem magrão, né? Sim. E o Maricheb fez uma apresentação agora, né? Deixa eu ver ele no Mundial Universitário. Eu queria ver no Mundial Júnior, cara, o Elliott e o Maricheb. Uma pena mais o Maricheb não conseguir ir pro Mundial Júnior. Acho que seria muito interessante o Maricheb no Júnior, uma briga dele com o Elliott. Acho que ia estar empurrando os dois para Um um nível patamar interessante. diferenciado. Eu consigo ver atualmente, assim, talvez o Perkins fazendo um 330 de agacho. O spin eu acho que tá bem no limite, né? Que é o 210 dele. É, E talvez uns 340 de terra. Eu consigo ver mais ou menos isso, assim, mas eu não vejo ele não, fazendo que é 900. 2,5, 22,5, 880. 480. É absurdo, mas eu não vejo ele fazendo 900 ainda. E para ele fazer esses três movimentos, ele tem que estar num dia muito bom. Considerando que um não vai matar o outro, né? Não, ele tem que estar num dia muito bom. É aquela coisa, tipo, você vai fazendo o melhor agacho, melhor supino, melhor terra no momento ideal para fazer o melhor agacho, para fazer o melhor Ah, com supino. certeza. Dando sequência, categoria até 83 quilos, nós tivemos Tá, a presença de. aqui a gente vai ter fortes discordâncias, eu e o Bernardo. Aqui é um momento de forte Acho discordância. que não, mas tudo Eu, bem. eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Você falou primeiro dos nomes que poderia ser um potencial, mas não foi, tipo o Kay, o Tim. Primeiro tem que falar dos brasileiros, né? É verdade, é verdade. Pá, O Matheus, infelizmente, tomou um bombout no Mundial. Isso é o que para ele é algo meio recorrente, né? Não tomar bombout, mas a questão do problema de altura no amplitude. agachamento, da amplitude no agachamento, não é nenhuma novidade. Então, Ele perdeu os três, né, cara? E sim, ficou. Tá, o primeiro foi alto, o segundo pareceu que foi bom, cara. O terceiro pareceu melhor ainda que o segundo. Mas é aquela coisa, né? Que nem o Vitor está falando ali que, tipo, se quando tu perde uma, tu perde o benefício da dúvida, né? sim. E ainda mais no caso dele, que, tipo assim, ele fez um movimento, os árbitros validaram e o júri validou. Então os árbitros vão ficar pensando já, mas na dúvida, talvez esse cara não tenha de fato quebrado, sabe? Então ele Na fica dúvida com. vermelha. Não fica com o benefício da dúvida. Então, tipo, ele acabou perdendo os três agachos. Se ele tivesse feito, cara, ele provavelmente foi um total interessante, né? Seria o quê? Seria um 4,5 mais o 2,92,5, mais o teatro, ele foi, eu acho que foi 2,62,5, que né? Uhum. É 2,62,5, 2,62,5, ele fecharia 700 total. Já superaria o O Guinness, né? supino dele deu uma melhorada boa, né, cara? Fez Mas um aqui tem 5. um ponto ali importante também, gente. Explorar. O supino dele deu uma melhorada boa, mas realmente isso é algo que ele tem que corrigir, né? Deixar mais consistente a amplitude do agachamento dele. Guilherme Menezes tem um Cara, agacho muito bom. Tem um supino ok, não foi o melhor supino da vida dele. E no terra ele teve problemas. Eu acho que na mesma extensão que o Matheus tem um problema de amplitude no agachamento, o Guilherme tem um problema de encaixe no levantamento de terra dele. Parece ser sim. algo bem, 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 como
como é que eu vou dizer, bem recorrente no movimento dele. Até porque no brasileiro foi mais ou menos isso, né? Ele perdeu a primeira por encaixe, a segunda escapou da mão. É, ele é um cara que ele. A segunda e terceira, no caso, né? Sim. Mas assim, se a gente parar pra pensar que talvez se o Guilherme Menezes tivesse repetido o terra dele, ele provavelmente teria fechado os 700. Só que ele foi com sangue no olho por causa do recorde do 83, né? Ele foi para bater o recorde Ah, do mas 83 aí no, tinha no que ir. Mundial, Aí tinha que ir no pras picas. Brasileiro. E pras picas máximas. Não, tinha que ir ali. Porque, cara, assim, é um tablado mundial, né? Então, tipo, cara. Esqueça tudo. Tem aqui o 292 do Matheus. Não dá pra esquecer também que o Guilherme, ele invadiu o É tablado. exatamente isso que eu peguei aqui, queria pegar pra mostrar. Invadiu o tablado. O cara é carioca. Aquela cena ali foi muito boa, cara. Um carioca fora da lei. Aí, ó. Essa aqui foi que era de fato ele. Aqui, ó. Cara, esse aqui foi muito bom. Deixa eu ver se eu consigo botar um áudio aqui. Arrancar o áudio da Ah, é saída. verdade. Mas enfim, o Gui invadindo coisa e Ó, sendo aqui, corrida. ó. Pô, chamaram o polonês e o Gui não quis saber. E aquele gastou especial dele, né? É. Gastou especial dele. Ah, o cara, não, não, sai, Ah, sai, então sai. sai daí, sai daí. E os caras tão rindo. Uh. Pô, Aí foi lá ele se concentrar de novo. Aí não tinha mesmo o que fazer. não dava mais. Aí o careca roubou a aura. Aí, Meteu o Jamar. Mas eu gostei, cara. Eu gostei da apresentação dele. ah, né, teve uma apresentação bem boa. Se divertiu, né, cara? Esse aí se divertiu. Mas é aquilo, é. Aí, ó, até desmaiou. Ah, esse aí viveu o Mundial, né? Esse aí viveu o Mundial. Se fazer um show ali, cara, todo Que você mundo sabe. parecia, que você parecia. O brasileiro é foda. Entrou na hora errada, desmaiou. É, isso é parecer. Chamou os holofotes. Showman. É, cara, muito bom. Muito bom. Acho que Fit não é, acho que se você buscar o segundo tema ali. Aí, vamos tocar. Vamos tocar. Cara, Kayle e Timo Negati, cara, que eram na 7-4 ali, Tem fizeram muita uma coisa pra falar desses grande três, né, cara? disputa, cara. Cara, assim, ó, vamos falar do Monigatti primeiro, que não tem muito o que dizer sobre ele. Aparentemente ele tava machucado. Então Ele fica ficou meio sem fora de informação, né, Sheffield cara? porque ele tava lesionado, né? Por isso que ele ficou fora de Sheffield. E Sim. parece que ele não tava 100%, né? Ele perdeu bastante movimento, né? Ele perdeu bastante, eu acho que o... Mas dá pra comparar aqui em relação ao rendimento dele, né? Em relação àquela competição que ele fez pós... ficou em nono lugar, né, meu? Ficou bem abaixo. É, aquela competição ele fez 300, foi 310, 185 e 350 dele. Cara, ele não parece 100%. Cara, Então, só que do TR é 45 quilos. então não tem muito o que dizer, né, cara? Aqui não tem muito o que avaliar. O cara não tá legal. Ele não tava. Dá pra ver que ele não tava Tá errados. nos melhores dias, não tava ainda recuperado totalmente da lesão dele, né? E, cara, o Kayle, tu acha que a ida com 83 quilos foi acertada? Sim, porque ele é jovem, dois, ele tinha se machucado as costas, então ele tá retornando, e três, ele é muito magro, né, cara? Tipo assim, até pra 83 ele não parece preenchido. Tu Ele acha? parece um cara que, tipo assim, cara, até bota aí o vídeo, tu vai ver que ele não parece um cara preenchido pra 83 ainda assim. Tu acha? Kayle Johnson. Ele não tem um cabelo tão bonito quanto o do Ivan desse. Ah, mas... É um cabelo ok, né, cara? Não, tô falando do preenchimento dele. Acho que tá ruim, cara. Ah, Não, ele não é extremamente preenchido, entendeu? Ele é jovem, né, cara? Ele é um cara que. Eu não sei se ele ainda é júnior, eu acho que ele já deixou de ser, não, mas. ele tinha que ser. Mas assim, ele definitivamente é um cara que. Tem que subir de categoria, cara. Eu acho que não tem muito o que pensar. É que tá longe ainda, né? Tá, mas na 7.4 também vai estar. Tem que pensar que assim, ó, mesmo na 8.3, tá? Ele estando mais preenchido, ele tendo melhorado um pouco o supino dele também. O terra dele também melhorou bastante, era 265, se eu não me engano. É bem diferente do que é. Não altera o fato de que Não, a terra ele. dele melhorou 2 quilos, cara. Eu Ele não falei o melhorou. terra dele, eu falei o agacho. Só a terra. Cara, mas eu quis Tá, dar. 10 quilos então. Tá. Se ele tivesse validado ali o 285, seria 15 quilos, mas eu não vi como foi o 285, então é difícil ver. Mas é meio. É um Mas assim, si ó. meio agressivo, né, cara? Ah, tudo bem, mas eu digo assim, não altera o fato de que mesmo ele fazendo esses 800 no 83,
Ainda são 40 quilos a menos que o Perkins. Quase fez. Não, não falei quase fez, cara. Eu falei que eu não tinha visto. Quer fazer essas graças aí com filmagem não vai dar certo. Tem tudo registrado, cara. Quando a gente tá sozinho e faz essas graças, eu fico irritado. Porque eu não consigo me provar. Agora tá filmado. Quer Que fazer falou graça? assim, considerando que ele Não, eu tentou falei. 285. Não. Eu falei, considerando que ele tivesse feito 285, mas é difícil dizer, porque eu não vi o 280, não lembro como foi 280. Tá Quer registrado. ver? Agora eu dou, Tá já. registrado. Tá Né? registrado, cara. Eu não Cara, preciso me justificar. Tá filmado. cara. Tá. Mas, continuando, vamos para. Ele vai ter que. É, cara, tem muito show. Mas que foda que tipo, o Bernstein mandou. O Bernstein aí, mas isso aí vale pra todo mundo, né? É complicado, cara. Enahoro Ansem. Cara, Tá, aqui tá nossa entra ano. discordância. Não Agora, é discordância, cara. aqui Entra vem a ano discordância. e sai ano e é essa mesma merda, cara. Ah, tá. Ô, Não, pensei que não tu tem o ia que dizer, defender. Cara, encheu o saco esse aqui, né? Porque, tipo assim, é o primeiro ano, nossa, olha só como ele tenta, não sei o quê. Ah, meu, encheu o saco, né? Vamos fazer o direito à competição, vamos competir de verdade. lá, o meu, Mano, botava, sei encheu o lá, cara, saco, 392 cara. e meio. Não, encheu o 390, não saco, sei, cara. cara. Encheu o saco, cara, encheu o saco isso aqui. Isso aqui já deu. É uma tentativa de show à parte que fica bem à parte, tá ligado? Não tem a mínima realidade em relação ao que realmente pode ser Ele feito. mandou um post dele, eu acho que foi o post que ele falhou lá, o 400 do ano passado. Aí ele botou, above else, play to win. Cara, faça isso. Siga o teu próprio conselho e jogue pra ganhar. Porque, cara, assim, ó, é, toda vez é isso, entendeu? Enche o Toda saco, vez é meu, isso, enche o entendeu? saco, cara. Tipo, tá, ele fez esse 372,5 assim, cara, não dá pra lá pro 400, cara, não dá. Não tá lá ainda, entendeu? Não tá lá ainda. Vai pra 390, tá ligado? Sei lá. Sim, Aí, sabe por que ele foi pro 400? Sabe por que ele foi pro 400, né? Porque ele porque queria ele fazer. ficava em segundo. Não, porque ele queria fazer 411,5 depois. Entendeu? Ele queria fazer isso aí. Ele queria fazer essa graça de ter o maior terra. Só que tu não tem, cara. Tu não tem. Tu não tem, entendeu? Tu não tem 400. Não vai ter 411,5. Então, cara, é assim, enche o saco já esse negócio dele toda hora. Aí o cara não consegue ver o. Ele não consegue explorar o real potencial dele, porque toda competição é isso. Então, meu. Ó, tá, beleza, tá tirando 1 centímetro a cada campeonato. Lá em Não, mas é 2600 aquilo, eu tô mas é aqui. aquilo que a gente já falou, tipo assim, meu, se ele faz os 405, porque eventualmente ele vai fazer 400 de terra, não tem muito o que dizer. Tá, se tem uma pessoa que talvez faça os 400 na 83, é o Enarro. Quando ele fizer, vai ser muito legal. Só que até lá, tu vê o fato de que ele simplesmente vai na competição mais por isso do que propriamente tentando fazer uma complementação de total melhor ano após ano. Não que isso não aconteça, né? Até porque esse é o melhor total que ele já fez. Não é algo que parece primário pra ele, entendeu? Parece algo que vai ser uma consequência dos 400 de terra. Que é legal ter os 400 de terra? É. Mas o mais legal é tu montar o teu total a partir do que tu enxerga que tu consegue fazer de pedido a pedido. Sim, Tá? Pode ser que ele discorde da gente? Pode ser, mas né? Mas e aí não tem muito o que eu falar, porque eu particularmente gostaria de ver o Enahoro fazendo a maior terra que ele Cara, conseguiria fazer no dia. pra ele fazer aqui, ó, ele precisava de mais do que 2,5 de 15 quilos. Daria 390. E aí pegaria o terceiro lugar, entendeu? Daria menos, daria 387,5. E aí pegaria o terceiro lugar. Pegaria o terceiro lugar dele. Tá. Então, tipo, cara, quer escalar na última, entendeu? Escalar na segunda. Que vai ser a mesma coisa que também eu vou falar do Edil, tipo assim, pô, legal. Nossa, ele em Sheffield ele quase fez os 380,5, foi muito perto. No europeu ele fez 350 sobrando. Tá, mas pô, tu precisa criar um cenário ideal Mas para tu ele estar tentou criar o empurrando. cenário ideal para ele fazer isso, cara. Eu não Cara, acho que foi o caso. É porque ele perdeu o 367 mil naquilo, né? De voltar. Então, tipo assim, o 385 foi pra ganhar. Eu acho que foi honesto. Eu não acho que teve esse problema de um mal que criou mal o cenário para pedidas, entendeu? mas não é assim que tu vai ganhar do Bernstein, entendeu? Cara, é difícil ganhar no Bernstein, né? Sim, mas não é desse jeito que vai ganhar dele, entendeu? Eu acho que isso é um pouco injusto. Eu acho que esse é o único cara que é capaz, assim, de gerar um problema pro Bernstein é o Taylor. O Edi não é esse cara, o Edi não vai ser esse cara. Eu discordo. Eu acho que Cara, o Regi. Tá, aqui a gente não tá numa discordância que não tinha nada a ver com inicial, mas eu discordo de ti. ele é muito inconstante, cara. Não, tudo bem, meu. Eu entendo a inconstância do AD.
Tá? Mas eu acho que ele criou um bom cenário. Eu acho. Inclusive, ele fez Acho o que melhor não. agacho dele e o melhor spin dele nessa competição, né? Acho que não. E levando em consideração que o 3 tipo assim, porque qual é a tua sugestão, entendeu? É que ele fizesse na terceira pedida o quê? Cara, a minha sugestão é que ele não sabe pressionar um Burnside. Tudo bem. Ele Mas não. não altera o fato de que eu acho que ele jogou da melhor maneira que ele poderia É, jogar. Eu acho que ele acumulou o total dele da melhor maneira que ele poderia acumular. E a terceira ele foi pra ganhar, não tem muito o que dizer. mas é zero pressão no Burnside escrito. Tudo bem. Mas o fato de que ele quase fez os 385 era pressão suficiente, né? Meu, Ele tem pressão. O Taylor é uma ameaça muito maior que ele. Tudo bem, não tô discordando, mas eu digo assim, O Taylor com 342,5 de terra é uma ameaça maior do que o AD com uns quase 380,5. É que é muito quase, entendeu? Ah, ele quase fez tanto, ele quase fez tanto. Tá, mas o que ele fez? 335. tá, mas o que tu queria que ele tivesse feito na terceira? Não, não é. A questão é que tu não vai fazer uma competição pela terceira pedida, entendeu? Isso tu vai, né, cara? E ele era a única coisa que ele poderia fazer, levando em consideração que ele perdeu a segunda por um descuido técnico, a única coisa que ele poderia fazer é tentar o mínimo possível pra ele ganhar. Ele tinha que pressionar mais o Verstappen. Mas ele vai botar pressão no Bernstein da onde? Então, por isso que eu tô te falando, ele não é um cara que vai pressionar o Verstappen, porque ele não tem o que fazer. Tudo bem. Ele não é um ameaça pro Verstappen. Eu discordo. Ele não é um ameaça pro Verstappen, cara. Eu- Cara, o agacho dele não tem uma diferença significativa pro Verstappen. Tudo bem, O supino do Verstappen é muito mais forte que o do supino dele. tudo bem. E a diferença dele de terra não é significativa pro terra do Verstappen. Mas no sentido de que talvez ele faça 890, né? Ah, talvez. Tu consegue O, pensar em. Cara, o talvez não, dele mas tem, assim, ó. o talvez dele tem o 363 de terra e o Verstappen tem 337 de terra. Mas é mais provável do. Bom, é difícil dizer. Ah, É difícil dizer. o Taylor fez o Verstappen botar a bunda na parede de 400 a terceira. Cara, Tipo assim, eu não tenho o necessário para fazer a mesma troca que tu, mas eu vou te colocar numa situação que tu vai ter que suar uma terceira. Talvez você tenha que fazer uma coisa que tu não sabe o que tu vai fazer. Entendeu? Eu acho que é essa pressão, porque, tipo assim, o Taylor, ele tem um agacho melhor que o do Verstappen, ele tem os pés no mesmo nível. sim. O que foge dele é o terra. A diferença dele é do terra. E, tipo assim, ele tentou esse 367,5, mas não é como se esse 342,5 fosse difícil. Não é como se não fizesse, sei lá, 350, até mais. Até 355. 55, entendeu? Pô, se a gente pegar um 355, cara, é 888,5. Quanto, 888. e quanto que. 890, entendeu? Tá, mas o AD, se tivesse validado o segundo terra, ele ficaria com quanto? Ficaria com 30 quilos a mais, ficaria com 872,5. Cara, eu não acho que é tão diferente assim. Eu acho que. Eu não vejo tanta essa diferença assim. Pro Edi se tornar alguém que ameaça o Burmester de fato, ele vai ter que se tornar um atleta diferente do que ele é hoje. Eu não Ele vai ter que acho. se tornar um atleta bem mais estável e ele vai ter que aumentar mais essa diferença do agacho dele. O agacho dele, cara, o problema do Edi é que, tipo assim, tu vê assim os treinos dele, assim, em preparação, às vezes assim o agacho dele, talvez seja bom, mas é meio alto esse agacho dele em treino. Tipo, os melhores agachos dele em treino são altos, né? Aí tu vai ver em competição, tu não vê uma diferença significativa, né? É que ele é um cara muito dominante de terra, né? Então eu acho que tem. Eu não acho que, tipo Mas assim, o Bursack o não tem uma fato. Não, eu sei que o Bornstein tem uns três movimentos legais, né, cara? Falta o agacho dele que é um pouquinho abaixo ali do topo da 83, mas assim, o problema do AD, de que talvez tu sentiu um pouco dessa inconstância, é justamente o fato de que ele é um cara que ele é do terra, entendeu? Então, as decisões sempre vão ser muito Mas até inteligentes. o terra dele não é tão seguro assim, entendeu? Não, tudo bem, mas é melhor do que o Bornstein. O, É melhor do que o Bornstein. O melhor terra do AD validado, tudo bem, é 363. Só que assim, se a gente for pegar como foi o 367,5 mas não do foi, entendeu, AD, cara? não, tudo bem, cara, não foi válido. Nunca é, entendeu? Tipo assim, qual é a segurança que eu tenho nesse cara, entendeu? Ele Não, tem um tudo bem. 365. É que nem o Bryson. Ah, não, ele tem um 365 ali que quase feito. Mas não é como se não fosse uma característica específica do fato de que é um cenário que é extremamente volátil, né? Cara, ele é muito inconstante, cara. Ele é inconstante até no principal movimento dele. Eu não sinto isso. Ele é inconstante no agachamento dele.
Ele é inconstante no supino dele. O que ele faz de melhor no agachamento e no supino dele em treino é inválido. É supino touch roll, é um agachamento alto. Chega na hora da competição e não apresenta tanta evolução quanto ele aparenta que ele vai apresentar nos treinamentos, que realmente vai colocar o Burstyle mais assim em risco. E o terra dele, cara, é o melhor. O recorde que ele bateu mundial, ele perde a segunda de agacho, ele perde a segunda de terra. E as duas ele perde fácil, entendeu? Mas ele perde porque ele invalida o movimento, entendeu? Sim. Pô, aí vai chegar um cara que tem três movimentos Cara. bons pra categoria e que tem um nível de confiabilidade alto como o Borstein tem. Cara, não vejo pensando no Borstein tipo, sendo uma coisa. Não, é só desde que ele foi pra IPF. Tirando aquela primeira ali, aquela regional ali, né? Vamos focar do Rally pra Não, eu cima. entendi o teu Cara, ponto, velho. são números absurdos e constantes, né? É que ele se machucou, né? Aí, tipo, que nem o 372,5 que ele fez de terra. Ah, meu, sim. Eu não sei quanto que ele teria que pressionar de fato o Verstappen meio que cagar, entendeu? Até tá o 372,5 aí, né? Hã? Aí tá até o terra dele tava ali. Não O acho que terra que ele perde tava ali. O terra que ele perde tava ali. O segundo terra. Tava dando ali agora. Ah, do Edir. Ah, não vejo uma dominância completa dentro da cara. Ah, tudo bem. Entendi o teu ponto. Eu acho que assim, Mas eu não acho que ele é tão longe assim, então. provavelmente ele é mais prejudicial pra ele mesmo do que realmente o potencial dele em si. Tá. Eu acho que, tipo, algo tem que mudar, entendeu? Quem que é o Tô... treinador dele? Acho que ele é self-coach, Ah, não tem treinador. talvez seja interessante isso, não você. Dando sequência na Porque análise. quem que tá cuidando as pedidas dele? Não é o Matt Gary, né? Ah, não é o Matt Gary É... também. Então provavelmente deve ser um cara que ele tem muita segurança em si, entendeu? Uhum. Ah, não, deixa eu chegar pro Julius. Ah, não sei o que, sabe? Deixa que eu faça as coisas. Ah, Não é bem assim. pode fazer, mas não vai te levar a esse lugar nenhum, cara. Tu não vai ganhar do Burstein assim. Sim. E alguma consideração sobre o Burstein? Cara, não tem o que dizer. Perfeito, não Não tem o que tem. dizer. Cara, não tem ponta solta, né? Pô, olha só a diferença que ele ficou. Tipo, tu vê que o Edi e o Enamor são caras tão prejudiciais pra eles mesmo que o Juris Ficou em segundo. foi segundo. Que provavelmente é o cara que não tem mais potencial de total do que o que ele fez. Provavelmente ele tá bem no limite do que ele consegue fazer, mas. Ele perdeu as duas últimas as terceiras de agacho e até a disciplina, né? Se perdeu a terceira de agacho. Ah, ele tem mais uma coisinha, ele não é muito mais, Não, né? mas tipo assim, se o AD cagar menos que seja, se faz aquela segunda pedida ali, já não tem mais o Juris, né? Sim. Tá. Então, na sequência, categoria 93 quilos, acho que aqui Aqui, temos alguns garfo, nomes. né? Garfo, né? Não, primeiro. Garfar, Calma, cara, onde tiver. calma. Primeiro que a gente tem que falar das Congelo. melhores performances dos brasileiros no Mundial. Nada, Hermesdorf. Leonardo Ehrensdorf. Esse é uma performance. 13h30 da manhã. Ah, esse aí foi Esse cansativo aí para foi ele, eu triste. acho. Esse aí foi triste. Tá? Mas ele fez o. Ele bateu o recorde dele, né? Bateu o recorde dele. Que era o grande objetivo dele na competição, é que ele conseguisse bater o recorde dele, né? Foi o que ele fez no Mineiro. Que passou no 305. Ah, é verdade, já tava aí. Uhum. Cadê? Ficou, não, décimo não, ficou entre os 20. Foi entre os 20. Também, se não batesse cego, ele ia apanhar. Se chegar aqui, ele ia apanhar. E aqui, tipo assim, ó, ele fez esse 2,62,5 que ele perdeu foi por profundidade, né? E tipo assim, deu pra ver que, não, tinha, já, atrasou. Mas foi bem boa aqui, ele precisava desse 322,5. Ele fechou quanto aqui o brasileiro? 700 e... O brasileiro, ele fechou em 757,5. Mas o brasileiro que ele tava meio mal, né? Sim, mas quanto que o Medici fechou? 775. 775. Ele fechou no Mundial, 7,7. 2,5. Tinha uma margem um pouco maior ali em terra. Até no supino também, ele poderia ter feito um 8,5, entendeu? O Sim. supino também tava bem bom um 8,5 dele, o supino dele na posição. Não, Mendy que se cuide aí, pô. Então, a gente até poderia ter um membro assim no Carioca, né? Onde os dois estão nominados na 105, inclusive, né? Quero ver Menino isso é aí, nome cara. 3. Quero ver isso aí. Mas foi bem sólido o Resort, cara. Foi bem boa a apresentação dele. O jogo de pedidas do Dina foi muito bem feito ali. Acho que foi só explorar o potencial dele no dia mesmo. Sim. E bater ali o que era necessário. Dando sequência Eu acho que assim, cara, se for para pensar da divisão masculina, talvez tenha sido a melhor performance. do Hemsworth,
dos quatro ali, Eu acho, cara. acho que Eu o acho. Hemsworth foi o melhor Ele foi brasileiro, o mais assim. consistente ali É, dos quatro. é porque ele tinha uma meta mais clara e viável, né? Sim, Tipo, o Gui ele tentou o terra lá, entendeu? Pra fazer o recorde nacional. sim. Então é uma coisa O Matheus acabou se fudendo por causa do. do agacho, entendeu? E o Wilson se enlouqueceu no último tempo. O Wilson, não sei qual que. Se ele, o Wilson ele acabou se ferrando bastante por causa do agacho também, né? Porque ele Sim. perdeu as oportunidades. Então acabou sendo um problema. Mas, tipo assim, o Hemsworth tinha uma coisa bem mais palpável. Tipo, quero ser melhor do que eu fui naquele dia. Então é bem mais prático do que propriamente tentar arriscar mais, né? Mas enfim, categoria 93 quilos. Emil Krastev, grande campeão. Cara, o top 3 ali era o top 3 que estava imaginado desde o princípio, né, cara? E eu acho que não tinha nada muito diferente daquilo, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que dá pra gente falar um pouco antes. Ah, não, teve sim, teve sim. Teve dois nomes, né? Primeiro teve, cara, teve o Bentalia, que tentou o quebra de recorde de agachamento na segunda pedida dele. Cara, assim, ó, menor possibilidade de vencer. O 325 dele já ficou pesado na primeira pedida. Se passou, né? Ele tem uma quebra de recorde não oficial, só que assim, ele bota literalmente uma tarja assim no quadril dele durante o Ah, é movimento. esse aí. É esse Eu aí. achei que era o que tinha feito o recorde do Terra. Não, não, não. Esse aí era do recorde da 105, eu acho. Não, não, 93. Não, não, três. É Não, aquele, ó. 93. É aquele lá, ó. É o que foi em quarto lugar, não é? Em quinto lugar, na verdade. Ah, é verdade, o AM Nawari. Eu achei que era Cara, ele que esse tava. cara é muito interessante porque assim, ele tem 22 anos, ele tem zero histórico em tudo. Não tem nada de histórico. E Cara, ele ele fez simplesmente quebrou o recorde da Júnior do da Anatólia. Terra. E tranquilamente, e talvez tinha um livro 374 de Terra. Ele quebrou o recorde total do Anatólia, que é pô, o Anatólia, quando ele fez esse recorde, era absurdo. O Anatólia é tipo o Bernstein. Sim. Então, tipo, cara, é uma quebra de recorde bastante interessante de um cara que não tem histórico nenhum, que não tinha Instagram até o Mundial, ele criou um Instagram agora, perfil no Instagram. Então a gente pode agora ver um pouco mais dele. E, cara, ele é um cara de 22 anos que ele não parece ter uma estrutura assim sólida, sabe? Sim. Uma massa muscular sólida, assim, tipo, parece que o cara tá meio. Ele é grande Meio só, ele é pangaré. alto, mas ele não é forte, sabe? Sim, Musculoso, sim, né? Do sim. tipo. Então é interessante ver a evolução que esse cara vai ter. Ele pesou ali, ó, 800 gramas abaixo também. E Pesou bem. 8,62,5. Ficou em quinto lugar na colocação Cara, geral. primeira mundial, a princípio, a primeira competição internacional dele. É um cara bastante interessante. Primeira competição da vida. Ele só foi spawnado ali. Ele surgiu do nada. Tiraram ele de um porão e, ó, Vai contigo. largaram ele lá, cara. É bem interessante, Em cara. Bem quarto lugar, interessante. nós temos aqui o treinador de Buildings, né? Christian Yadupur, que é. Acho que também agora é treinador do Gusto, também, se não me engano. Ah, sim. Cara, Ele ele tentou ter, né? teve uma apresentação bem parecida com o que ele teve no Europeu, não foi nada de muito diferente. É. Ele sempre que não é o cara que. É o quarto, né? Ele é o Sim. quarto. Ele é o que tá no limite do top 3 que tá muito à frente. E agora vamos falar do top 3, não, cara? Cara, Deontay Kaiko, a gente viu o Kaiko falhar no supino, cara. Cara, a gente viu o Kaique falhar duas vezes. No supino e no terra. Mas, no supino foi uma coisa que. É uma coisa que tava bem complicada e realmente, tipo, é bem visual, é que esse pangaré que tava aí de... Ah, coitado do cara também, não... Não, pô, essa terceira até que não foi tão horrível, mas, cara, essa segunda aqui. Porra, meu, o handoff do supino do cara tá assim, ó, meu. O saque do cara tava terrível, mano. Olha isso aqui. Não, eu achei que era frescura. Eu achei que era frescura, mas olha isso. Olha É aqui, verdade. olha aqui. Olhem na tela. Na volta ali que a gente passou o bagulho, É né? verdade. Ô, meu, o cara tira um pouquinho e sai correndo, cara. E a impressão que dá é que ele se mexe pra trás com a mão na barra. Porra, mano, o Kaique leva um balão na barra, assim, preocupante, né, cara? Sim, Assim, eu não acho que isso é a única coisa que prejudicou ele. Eu acho que muito do que prejudica ele é aquele fato que a gente tava falando sobre, que era a questão do calendário das competições e tudo mais. Eu sim. acho que isso aí prejudica bastante. Olha só, cara. Mas, olha isso aí. Ele dá uma ganchada na barra, ele leva junto a barra com ele quando ele caiu pra trás. Olha lá. Meu amigo. Eu não sei, eu também nunca sustentei 240 quilos nas minhas mãos pra dizer o quanto que o handoff vai influenciar, né? Sim, Porque o saque influencia ou não. Quando tu tá com 240 quilos nas tuas mãos. vai ser um pouco complicado, eu acho. Ah, um pouco, cara. Mas o Caio, pô, é muito em cima, né, cara, nacional do Mundial. E É difícil dizer E quantos ele quilos voltando foi. de lesão também, né? Ele tá um tempão parado, aí volta pro Nacional, faz uma baita performance, aí tem que voltar pro Mundial. Eu não sei se não é demais, entendeu? Ah, tá foda. Com certeza é foda. Não é ser o melhor cenário possível pra tu conseguir performar da melhor forma possível. Mas eu senti que assim era meio evidente que o
o Gustav e o Emil não iam dar muita folga pra ele, né? E eu não achei que ele tinha realmente chance de. Ó, o Correia tava errado, inclusive. E aí falou que sobrou bastante. É, já falou que o Jonathan ia ganhar. Não, acho que a gente falou isso, A gente né? não falou. Emil, Gustav e Jonathan. Sim. O O. Gustav foi garfado. Mas o Caio nem fechou 900, né, cara? E a gente tava uma disputa bem clara que, talvez aqui seja a quebra de recorde, seja o definidor do quem vai ser em cima. No final, nem o Gusto nem o Caio conseguiram fechar 900, só o Emil conseguiu. É, O Gusto, cara, que, meu, pelo amor de Deus, esse agacho aqui do Gusto foi garfado de uma forma, cara. Você quer acho que é a segunda pedida dele? próximo. Não, acho que é essa. Não. Não, não. Tem uns branquinhos. Bem certinho. O Gusto É, eu não, aqui. assim, eu não entendi o que foi inválido isso aí. Não, ele foi válido de tudo que é forma. Ah, sim. Ele levou todas as luzes possíveis. Cara, eu não sei no que isso aqui. Vai, ele errou por profundidade, comando e E retrocesso. pode ser até outros fatores também, né, cara? Cara, se pensar assim, ó, a Foram todos profundidade errados. vai ser ok. Eu não acho que ele retrocedeu aqui. Se ele encaixou o movimento, não sei se ele encaixou na verdade o movimento, né? Ah, eu não sei, cara. Parece tudo tão sensível, entendeu? Que é Parece meio difícil. macio de verdade, né? Mas ele tá tremendo muito, né? Pode ser alguma questão de domínio da barra e tudo mais. Mas... Parece que. Esse eu acho que é o único ponto que a gente pode falar, tipo, não parece que ele finalizou o movimento de fácil, né? Sim. Mas, enfim, então o Augusto acabou perdendo esse terra e, cara, esse agachamento, né? Mas eu pensei que ele E tinha margem para fazer a terceira de terra. isso foi estranho, cara. Isso foi bem estranho. Que Como a gente falou, né? Que eu acho que tinha falado ali que talvez ele tenha trocado de treinador. Não ser o Eriksen. Não, trocar e trocou, só não sei se. Ah, não, o chefe o que ele fez foi 355 E ele fez um 360 bem fácil no meu terceiro pedido também, dele do Terra. nesse ano, no Cara, que foi caso. bem estranho, meu, porque o 350 dele foi bem fácil. E aí o 365 simplesmente Não não foi. aconteceu, né, cara? Não aconteceu. Foi bem estranho. Esse aqui foi a pilha que ele fez, né? O 350. É algo bem pesado ali da saída do chão. Ele distanciou bastante o quadril, né? Tu viu que. Sim. Ó, Mas é e assim mesmo, cara. agora que ele vai. Não é tanto assim, não parecia ser tanto assim antes. Bom, E aí, com a falha dele, né? Todo mundo perdeu a terceira pedida de terra. E aí continuou, né, em primeiro lugar, quem já estava em primeiro lugar, que foi o Emil Krastev. o Emil que também perdeu a terceira do Terra, E né? pior ele teve uma grande polêmica em relação ao terceiro TA dele em Sheffield. E aí que é aquela coisa, né? Tipo, tu criou uma polêmica muito grande em relação ao teu movimento, então provavelmente os árbitros vão ter uma atenção maior em relação a ele. E, cara, ele fez essa terceira pedida aqui de terra. Cara, foi assim, ele não encaixou, tá? Mas foi engraçado que ele sai, tipo, como assim? Foi inválido? Cara, não. Não Não, force. né, cara? Não, Aí, né? ó. Não, parece bem dobrado, viu? Mas... Sabe outro cara também que fez uns terra assim também não passou? O Tim Monegatti, que fez os terra padrão dele, que passou naquele Mundial 2023 também, que foi garfado, Taylor Atwood, Garfaram o homem. garfaram Cabra, e foi exatamente o mesmo esquema, aqui, ó, mesmo esquema. Então, tipo, aí sabe, o inválido. Mas assim, eu não acho que os três tiveram a melhor performance possível deles, né? Parecia uma briga de velho. Tá todo mundo meio mal Não pareceu todo nessa mundo bem, competição. né? Não parecia uma briga franca entre todos, mas eu acho que também não faria muita diferença. Eu acho que os três no pináculo deles ia ter mais ou menos essa mesma disposição dos três. Tu vê Acho que que o Emil é o mais equilibrado deles, né? sim, Porque ele tá com o Gustav tem o melhor agacho, o Emil não tá muito longe. O dono da Kaiko tem o melhor spino, o Emil também não tá muito longe. E o TR do Emil é um pouco acima do Gustav, né? sim. Deixa eu ver, o Emil é o que tava melhorzinho nessa competição, tanto que ele levou. Sim. Talvez ele fizesse ali um 365 de terra um cenário um pouco melhor. Que se a gente vê que o campeonato que ele fez lá, esse aqui na Croácia, que foi 900, ele, foi bem fácil 900 comparado Foi bem fácil, né? com esse 900 euros, 900. foi bem fácil. Parecia que tá todo mundo meio Mas eu que. acho que é mais ou menos isso. Essa coisa também do cara não performar da melhor forma também tem muito em relação, acredito eu, com a competitividade em si, né? O cara tá mais pressionado, ele tem que fazer os jogos mais. Às vezes ele tem que arriscar um pouco mais, né? Sim. Tipo, o cara continua arriscando sim duas quebras de recorde, né? Ah, não, com certeza. Então, tipo, às vezes o cara não.
Um top pick. Vamos para 105? 105. Categoria até 105 quilos. Cara, aqui a gente tem algumas questões. Tá? Não tem muitos nomes, acho que tem 5 nomes que dá pra gente falar sobre. Antes da gente falar Vamos desses para 5 os nomes, records que eram? são 6 nomes, na verdade. 6 Tá? nomes. São 6 nomes. Primeiro, Cities. Ah, Corentin Clement. Ah, puta que pariu, né, cara? saiu putaço, né, cara? Quem não fez o Não, resto, né? não, ele não fez nem o supino nem a terra, né, cara? Ele levou bombaute nos 3 agachos e largou fora. Cara, Cara, e aquele terceiro? vamos Tu acha que não foi válido aquela terceira perda dele? do agacho. É, Cara, quando eu olhei ali na hora que a gente olhou ao vivo esse aí, né? sim. Esse aí. Não, aliás, eu olhei ao vivo. Quando eu olhei ao vivo, eu achei que ele tinha Eu descido a acho que eu tava terceira, cara. contigo, não. Eu achei que ele tinha descido a terceira, cara. Não vou te mentir. Esse foi um flight extremamente rápido e aqui a conta chega, né, cara? Foi essa que foi a terceira? Foi. Essa aí foi a terceira. Cara, e o foda é que, ó, por que que, assim, ó, tu não Ah, fez não, a também não primeira, tem. Isso aí não tem o que dizer, cara. Isso aí não tem o que tu dizer. não fez nenhuma pedida, tá? Não, pausa quando tiver ali no fim do movimento pra gente ficar olhando enquanto fala. Aí Vai ele falando. faz, ele 300 em invardo, aí ele pula 20 quilos, aí 20 quilos em invardo, ele pula mais 15 quilos. Tipo, pô, cara, será que não vale, não compensa tu repetir a tua pedida e tu descer o máximo do máximo que tu consegue, Não, assim, ó. ó, É garantir. o que eu te falei. Do 300 pro 320, eu entendo. Do 320 pro 335, pá, cara, ele te Não, e passou. olha a forma como ele sacou. Ah, um favor, tá ligado? Eu não queria estar sacar dessa forma com uma pedida que eu preciso fazer de tudo que jeito. Não sei não, cara. Vamos ver de novo. Acho que vai começar de lá, pô. Eu quero ver desse ângulo aqui. Ah, cara, não sei não. Eu acho que vai ver de lá. Ô, meu, a altura que tá o quadril dele em relação ao joelho. E nem era o ponto mínimo, ele desceu mais um pouquinho, né? Ah, mas não foi profundidade. Foi por. Deixa eu ver. Não, ele realmente desceu, mas invalidaram ele porque. Ah, cara, mas vai, não precisava dessa salvado, né? Nossa, a dele fica bem apertada, né? Parece que ela é mini, né? Caraca, Cara, eu acho muito estranho a joelheira dele, parece que elas são meio mini. fica curta, né? Sim. Bom, continuando. Cara, vamos falar do Anatoly. Daí já se livra disso e fala do top 3. Top 4, na verdade, né? Quer falar do Ring, Não, né? vamos falar do Anatoly. Não, tá? Cara, vamos lá. Cara, eu preciso tirar antes uma informação só pra ter certeza, tá? O melhor terra do Anatoly é de 352,5. Ele abriu com 345. Cara, vamos lá. Ele pediu, ano passado ele abriu com 325. Eu acho que isso é algo que a gente até falou no dia, né? Que, tipo assim, o Anatoly é um cara que ele é extremamente bom, né? Ele é um cara que por muito tempo ele foi o favorito, né? Tava no topo e tudo mais. Só que, cara, veio uma linha nova de gente que passou por cima dele. Não tem o que dizer, entendeu? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer sobre isso. E eu acho que muito desse 3-4-5 é aquilo que tu falou, tipo assim, ele não aceitar que ele tá nesse nível, que ele não está nesse nível agora, e ele querer de alguma forma contornar isso. É, E acho aqui que tem ele um queria ponto, empurrar. cara, aqui tem um ponto muito interessante. Cara, ele perdeu pela pegada. Cara, e toda vez é isso, cara. Toda vez é isso, cara. Ele perde a porra do terra pela pegada. E aqui chega mais uma pista, cara, porque é o seguinte, ele é o último do primeiro flight, e ele é o segundo do segundo flight. Porque o flight é curto. Vou até pra ver aqui, ó. Ele termina o movimento dele, vamos ver, em 9, 9h40. tá, 9h40. Ele vai fazer já em 9h11. 9h11, cara, 2 minutos. 11. Ele tem literalmente 2 minutos de uma pedida do outro. Porque o flight é muito curto. Ele fez uma pedida muito, Ele muito saiu alta. do último, um dos últimos para um dos primeiros. Ele fez uma pedida muito alta para abrir Foi um pouco melhor assim também, né? e muito baixa para a segunda pedida. E aí tu vê que, tipo assim, pô, faz sentido um cara que tem 352,5 de PR abrir com 345 se a gente pegar. Vamos pegar o exemplo do campeão aqui, o Anthony. O Anthony ele abriu com 330 para fazer 365.
Ele abriu com 360. Fez 5,76, no caso. Então, É, tipo, cara, não tem muito o cara, que não, dizer. não faz muito sentido, ó, o Kenan Ali também, ó. Cara, o Kenan Ali abriu com 325, vai fazer 367 mil. Ele abriu com 360, que seria equivalente a ele. É, tipo, cara, o Anatoly viajou de uma maneira assim. O engraçado é que a gente até tava conversando no início da live, né? Que era tipo assim, eu queria um cenário que o Kenan Lee não precisasse estourar no terra pra fazer uma terceira pedida louca do caralho. Não foi o caso. Não foi o caso. É, nesse caso ele fez de boa, né? Porque ele fez o necessário pra ele fazer o mínimo pra Sheffield, né? Sim. Não, mas eu associo o Anatoly, é 345, né, que a gente falou. Se o Anatoly fizesse esse 345 aqui, ele ia ficar com 932,5 kg, que ia deixar ele na quarta colocação. Pô, compensou. De bomb out pra quarta colocação. Tipo assim, não Tu valia a arrisca, pena, tu arrisca um bomb out pra ficar em quarto. né? Cara, faz uma primeira mais tranquila e vê, só de terra, né, cara? Terra é um movimento Sim. que tá sugado da competição como um todo, começar mais leve, pra, tipo, pô, criar um cenário ideal pra começar a subir, é bem mais interessante que tu simplesmente jogar lá em cima as coisas. Sim. Dando sequência, Regenster Gyax. Aqui a gente teria aquela revanche que teve no europeu, né? Olhando pelo Regen, o Regen ele poderia ter feito um total um pouquinho maior, mas ele fez uma palhaçada na terceira terra dele. Seu terceiro? Essa deve ser. Não, meu, aqui Josnel, né, cara? Acho fácil, aí chegou lá e soltou, E foda-se. soltou a barra. O Ó cara a cara, ó, não, ó a cara da plateia, ó a cara da plateia. Aqui, ó. Aqui, ó. A plateia está tipo assim, ó. Puta que ruim. Olha essa reação aqui é a reação, ó. é isso aí define tudo, né, cara? Porra, o cara me solta a barra no último segundo. Em geral, o Reagan teve uma apresentação bem boa, né? Eu acho que o agacho dele, o melhor agacho dele foi dessa competição. Ele é um cara bem jovem, ele é um cara que eu acho que ele nem entrou na Open ainda de fato, eu acho que ele ainda é júnior, tanto que o recorde que ele ia fazer agora é de terra é júnior, né? O recorde júnior de levantamento de terra. Mas, Ele ficou com recurso total júnior, né? sim. Mas é aquilo, né, cara? Ele é um cara jovem que tem tempo pra aprender. Pô, cara, ele fez 910. É, ele vai ter que suar bastante aqui, né, pra chegar nesse teto aqui, que esse teto provavelmente vai chegar a 1 tonelada, né? Sim. Uma coisa interessante, cara, Emil Norling, cara, 70 de terra. 370 de terra e melhor do que isso, 347 mil de agacho. Cara, ele tava no europeu e não tava 100%, né? Não, não tava E 100%. aí agora no Mundial ele voltou bem melhor, cara, bem melhor. Cara, e 9,35, cara, não é um total de se desprezar para 105, cara. Se a gente pensar que o recorde da categoria era 940,5 ano É, passado do Ashton, pô, 935 na é um verdade total é do bem donatório. interessante. É do Ashton. Eu nunca vou entender por que que tava donatório, né? Ah, cara. O cara perdeu a competição, mas o recorde dele Não entendi, né, não cara. faz o menor Qual foi a sentido. lógica disso? Bahia é um terrinho, né? É uma terrinha cheia, né? Porra. Sempre sorrindo. Ah, o meu foi interessante, assim, dentro dos mortais, né? Dentro dos não americanos, ele é muito interessante, né? Porque, pô, cara, Kenan Lee, Anthony McNaughton, Ashton Rosca, talvez Bob Matthews, cara, 105 é bem dominado por eles, né, cara? isso aqui, tipo, a gente vai provavelmente ver todo ano campeão americano nacional. Sim. Ou não, né? Porque, tipo, que nem o Anthony e o Kenan Lee vão no Sheffield. Provavelmente o Ashton vai no nacional. Se eu parar pra pensar, eu acho que vai ter uma vantagem nisso aí, né? Porque o Kenan e o Anthony vão disputar o Sheffield, ele vai poder ver quanto que eles vão fazer em Sheffield. Ó, tem que fazer isso aqui a mais no nacional. Sim. É uma posição muito confortável também, né? É, Ah, nossa. eu vai saber o que ele precisa Ah, fazer. nossa, eu tenho que fazer 985. Ó, que É isso vontade. aí. Mas de qualquer forma, ele teria que fazer isso em Sheffield, pelo menos ele vai poder fazer isso depois, eu tenho certeza. E também tem a pressão dos caras tentar fazer o recorde, né? Então talvez pô, role umas perdas de pedido nesse meio tempo. A competição dele é muito mais tranquila que a dos caras que tem que tentar quebrar o recorde, né? Sim, Então, pelo menos outra coisa. Que eu acho que o Anthony vai ter mais probabilidade disso fazer, né? Os dois bateram o recorde mundial, né? sim. Tanto que os dois estão indo pra Sheffield. Eu não achei que foi o Anthony que parecia bem melhor no Nacional que com o Mundial. Uhum. Ele É, perdeu parecia meio a. igual das duas formas, né? Hã? Que ali parecia igual das duas formas. Parecia igual nas duas formas. Talvez o agacho mais consistente, talvez. É que o Terra aqui, ele não. Ele foi mais suave, né? Ele não É, tentou. não, ele não fez nenhuma loucura. É, Mas ele fez um total menor do Mundial do que ele fez no americano.
Menor? É. Foi 8 quilos menos? Foi por causa do Terra, né? O Terra ele fez 368 lá, esse aqui ele fez 367, 1 ali ele fez. quilo, Foi um 5 pouquinho de cada. quilos supino, 2,5 depois, né? Um pouquinho de cada. Eu acho boa a competição do Taylor, só que o Anthony é Muito foda, né, absurdo. cara? Pra mim é igual o caso do Bernstein, não tem nem o que falar. O Anthony não. O Anthony que fala, razão. Hum, O Anthony é mais o caso do Bernstein, é muito difícil alguém. Cara, tu acha que o Ashton não chega? não entra não. Especialmente com a lesão do supino, eu acho que não entra. Não entra muito difícil. Muito difícil. O supino do Anthony também é absurdo, né, cara? Ele fez o recorde do supino ainda, não é como se fosse o talo que ele consegue fazer. Não, foi um recorde bem tranquilo, cara. Parece que ele ainda Ah, tem aqui margem foi para de mais. boa também. E foi o último terra, né, cara? Foi o último tempo. De qualquer forma, parece que ele tem margem para mais. Sim. 120? Vamos para até 120 quilos. Cara, 120 quilos a gente teve. Aqui a gente viu ao A vivo, gente né? viu ao vivo, né? A gente fez a transmissão. Viu Cara, ao vivo com foi vocês. interessante. Vamos ao que. Vamos falar de poucos em poucos, né? Primeiro vamos matar totalmente Bryce. Bryce não parecia muito bem, apesar de que ele fez um agacho bem bom. Eu acho que isso, inclusive, é PR de agacho para ele. O terra pareceu bem abaixo do que ele conseguiria fazer, apesar de ser o terceiro melhor terra da competição. Já Sim. falaremos E isso é interessante porque o Matheus poderia ter pegado esse esse medalha. recorde do terra. Ele poderia disputar, né? Não é certo que ele ia pegar, É, mas mas teria uma ele disputa, teria teria um uma jogo. disputa. E é uma disputa interessante para essa medalha aí. Não seria tão simples, não. É, foi o melhor, eu achei. Talvez Interessante. em um cenário melhor ele ainda conseguisse fazer um total ainda um pouco mais É, mas interessante. não. Nem perto do pódio, né? É. Outra coisa também é o Johan, né? Que ele tinha um supino bem bom, mas ele acabou não fazendo agacho, né? Eu não sei, não cheguei a Nem o olhar agacho, nem o terra. nem o terra. Ele é o cara que tá vindo de lesão, então eu não sei se as coisas não eles são bem. Pô, uma mais Sarrad é interessante falar. Que teve a primeira pedida Nossa senhora! assustadora de supino. Cara, que coisa horrorosa de ver, cara. Cara, que lá foi um pouco favoroso, porque assim, cara, parecia que ele ia dar problema. E de fato, não sei se ele postou alguma coisa em relação, porque depois do. Ele passou mal no terra dele, né? Cara, isso aí o Senna tá de pé. Ah, meu, esse aqui foi horrível, cara. Esse aqui foi pavoroso de ver, meu. Cara, Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso ele aqui, quase cara. caiu com 360 quilos, né? É. Ele guardou, ele já sacou de volta, ele guardou de novo. Cara, olha isso aí, cara. Olha o caso dos Spotter, tipo, favoroso. Ah, não, não, Como não, assim não. sacou? Meu, os Spotter nem estavam nem prontos ainda. Os Spotter estavam rateando ali, ó. Nossa, velho, cara. Ah, que fez Ai, força, cara. hein? Os Spotter fizeram força nessa aí. Meu, ele tentou de novo, né, cara? E ele enganchou já também, nem teve força pra tocar pra cima. Ele fez um aqui se ele podia agachar. Olha o cabeludão olhando pros vídeos, tipo assim, cara, não, não, né? Não, Não, né? né? Não, né? Mas enfim, ele acabou tendo uma lesão feia ali, né, cara? Eu não sei exatamente o que que aconteceu, mas, pô, pela forma como ele saiu carregado, Foi preocupante, velho. foi bem estranho. Se ele foi aquele que fez, então provavelmente ele tá ali em 5 sets. Foi carregado, ele soltou a barra. Ah, parece que ele perdeu total força nas pernas, né? Escadeirou. Ah, saiu ali sem tocar os pés no chão. Provavelmente ali aconteceu uma lesão um pouco mais séria, esperamos que não, né? Seguindo, cara, acho que vamos para os. Vamos falar. Ah, tem 5 nomes, Cara, né? é que tem muitos, mas eu acho que o que a gente vai falar dos dois primeiros, então a gente pode tocar rapidamente de baixo pra cima. Abdul, Abdul teve um agachamento muito bom. O spin dele deixa um pouco a desejar. O terra dele, infelizmente, é extremamente ruim no encaixe do movimento, então sempre fica muito ali no limite do que daria para ele fazer. Então acho que isso é algo que vai ser um problema para ele enquanto não for um encaixe um pouco mais consistente do movimento. Joseph McDonald, ele provavelmente poderia ter ficado em terceiro ou até em segundo, só que ele fez um levantamento de terra, ele fez um salto do levantamento de terra tão estúpido, né, cara? ele precisava fazer 360, ele fez quantos? Bah, cara, 385. Para, bem menos que ele precisava fazer. Tipo, 25 quilos a menos. tanto faz, ele botou ali um terra que ele não iria fazer. Sim. Ele fez um botão terra. Eu acho que ele tinha que ter ido pelo que ele achava que ele tinha margem para fazer no dia, e foda-se. Sim. Devin Williams, um dos maiores Mas, pô, supinos da. antes de claro, obviamente, o Joseph McDonald's é um cara bem jovem, né, meu? Ah, não, ele é um achado. Ele é um cara jovem pra caramba. Ele é um cara extremamente preenchido pra categoria. O cara tem uns balão nas coxas. Ah, meus coxas gigantescas. Então, assim, cara, é um nome bem interessante. Eu não sei. Ele também é de Trinidad e Tobago. Eu não sei se o Rondel.
talvez não abra margem pra ele, Bah, talvez em cara, algum eu acho que momento. isso aí é um sonho. Eu acho que isso é uma vontade tua que não vai acontecer. Não, eu acho que agora não, entendeu? Mas eu acho Não, que em no algum geral. momento talvez ele faça isso. Eu Quando, acho. tipo, tiver um. Uau, o Joseph tá legal. Não, acho que não. Porque, cara, o Rondão ganhou do Liga Não, tudo bem, cara. Mas não é essa a questão. Eu acho que isso aí é muito fora de cogitação, né? Não, eu não acho que ele vai fazer isso, entendeu? Eu não acho que ele vai fazer. Mas Não, eu acho que, tipo assim, esse aí é um sonho. Esse é o teu sonho impossível. não, seria uma situação bacana, entendeu? Não tô falando que vai acontecer. Cara, esse é o teu sonho impossível. Pô, cara, mas o cara não deixa eu falar, Mas é o velho. teu sonho impossível, cara. Ele não vai subir Eu pra mais sei que ele 120. não vai fazer, eu tô falando que Cara, ele não é o vai sonho fazer. do David é que o Rondel suba pra mais 120, mas isso aí não vai acontecer. Eu sei que não vai, cara, mas eu tô Não, tu falando, cara. tem, isso aí é Tá bom, então. pequeno, sabe? Tá, vai lá. Corta a tese dos outros lá, continua. Joga. Faz o podcast inteiro agora, sozinho, vai lá. Não deixa o cara Ai, falar, pô. ai. Vai É lá, que ele. Devin Mas Williams. assim, tu não acha Não, que agora não vou falar mais dos outros também, vou falar do Devin Williams agora. o, é mais provável que é muito peso, né? Tipo assim, o brabo da 120 é que é muito peso. Então eu acho que não existe a possibilidade do Joseph ir pra 105. Ah, tá. Eu pensei que tava mais 120, mas aí ele vai explodir. Não, O cara parece um balão cheio, esse cara vai aumentar 1 quilo a mais lá, ele explode. Ah, meu, não não. sei, 105 eu acho demais, cara. É Porque assim, 15 ó, quilos, né? mas tipo assim, porque assim, o Rondel eu acho improvável dele ir pra 120, porque ele é um cara, aliás, pra 105, porque enfim, ele é um Não, cara tem como. extremamente preenchido. O Joseph ainda tem uma possibilidade, porque ele é um cara que tem um percentual de gordura bem mais alto do que Ah, o mas eu Rondel. acho que não vai, cara. Mas eu acho bem improvável É, também. parece a tipo de situação que o cara, por mais que ele tenha um percentual de gordura mais alto que o do Rondel, parece que vai ter que arrancar uma perna, entendeu? É, não me parece algo componente da estrutura dele. É, não vai. É que nem tu imaginar, tipo, um monstro, tá ligado? Esse cara tem uma estrutura muito Olha grande, cara. o Tá Sté doendo. sem vergonha da vida. Aí, ficou brabo ainda. Ah, Né? nossa, por quê? Acho que Você você também vergonha. encaixou o pau no cu. Né? Mas, Chovendo, cara, logo. o Yusuf ainda assim é interessante, né? É bem jovem, né? Sim, Ele e o Nons, com certeza. O Tchê também, né? São três nomes que sim. provavelmente vão ficar. Pô, e o Etienne é grande pra caralho, hein, cara? Aquela foto que ele postou assim com mais. Meu, que porra é aquela de braço, cara? É muito grande. Porra, cara! Daí Joseph McDonald, o que tá passando e a gente já tá vendo todo É, mundo. o Devin Williams, cara, Ele ele tem um dos pinos mais pesados da competição. é muito fácil pra ele. Mas igual assim, não dá pena, cara. Bah, é Só o muito supino difícil, né, não cara? dá, né? É muito difícil, apesar de 950 e meio já é um total bem Eu interessante. achei o. Deixa eu ver como é que foi o. Como é que é o. Como é que é o melhor agacho e o melhor terra dele no geral? O melhor agacho dele é Ah, o 300 agacho ficou bem abaixo, né, cara? aquelas, né? Ah, 340 o melhor agacho dele. Os caras vão muito Puxa abaixo. vida, porra, mas esses 20 quilos fariam uma diferença, hein? 15. Esses 15 quilos fariam uma diferença, hein? Considerado. Porque o. Um terra foi mais 5 aí, 20. Faça 20. Ele tem que dar um grau maior nesse agacho desse terra pra. Pois é, né, Não cara? é muita coisa, mas faz uma diferença considerável, né? Bom, E dando agora? sequência na análise, temos agora para falar do segundo colocado, que é o Nossa, mano. Nonso. Olha, Foi pior que foi perto, cara. Pensei que não ia fazer nem isso. Pensei que ah, nem ia eu sair não do chão. sei se foi perto, Não, tipo assim, parece. eu pensei que não ia sair nem do chão. Não, tudo bem, Pensei que nem ia sair do chão, o cara conseguiu erguer, cara. te entendo. Mas é aquele encaixe impossível, sabe? Não, pelo amor de Deus, não. Tá, quando ele botou, a gente falou na transmissão, né? Tipo, você tá viajando. Só 385. sofro. Tá, bota aí pra gente ver os números do Do? Nonso. Acho que é mais 120, não tem muito o que falar também, né? Mas é mais uma. Pincelada. Cara, não só que alguma coisa aconteceu com ele na terceira tentativa. Isso é o que a gente tava falando no final da transmissão, né? Que foi o agacho Não, dele. eu acho dele que os caras. Cara, o agacho dele fudeu ele de uma maneira jamais vista. Ele até tinha a chance de fazer uma. Repetir a terceira pedida dele, né? Porque teve lá na nominação, tava aparecendo que ele tinha. Ele poderia refazer a terceira pedida dele, mas ele acabou não refazendo. Sim. Optando por não fazer. Mas não é muito sorte, né? Ah, não, aqui ele não faz, né? Ele não faz. Ó, tanto que aqui ele aparece ali, ó. Uhum. Aparece aqui ó, pra ele fazer. 355, mas ele não É, faz. não, eles deram a oportunidade, mas ele não, no fim não quis Aí fazer. também é foda fazer de novo aquela merda, né, cara? Não, bah, cara, ele se rasgou horrores e ele ia tentar de novo, ele ia se É. O fuder. que aconteceu aqui foi que o Spotter encostou antes, né? Não, esse aí não é o coisa, esse é o Ah, é 345, verdade, é o então próximo. deve ser. Aqui. Ó, Oh! Não, não. é. 355, cara, os Spotter encostou antes, né? Ufa. Nossa, muito antes aí, ó. Aí foi uma merda Nossa. completa aí, né, cara? Porque aí um encostou antes, aí ele continua fazendo força. Pode ver que o encostou não é tão forte que ele continua fazendo força. Esse cara que deu um tapa, ó. O cara aqui, ó. Aqui, ó. Bota ou não bota a mão, cara? Aí ficou uma graça, né? Ninguém fez. Ah, o cara que encostou antes já. Esse aqui.
Tu vê que ele viu que ele fez merda, que ele encostou e soltou. Por que tu soltou, cara? Já encostou. Já tá em guarda o movimento. Não precisa soltar, né? Tu vê que ele já viu que fez cagada. Ó, ele bateu nas costas dele ali. Ah, me fuderam. Uns putos da cara. Ah, cara, Não vai ser a coisa mais fácil do mundo também. Eu não sei se ele faria. eu não sei se ele faria, Porque mas bah, as pernas dele apertam de uma forma que. Aqui. Michael Ah, Jackson eu não sei se ele conseguiria botar esse tipo de meteu um propósito. mole. Meu, esse aqui eu acho que não voltava pro normal, não. Hein? Cara, eu não sei se ele faria, mas não altera o fato de que aconteceu da pior É. forma possível. Ah, mas acho que eu tinha encostado, ó. Ah, cara, independente. Tipo assim, tá, ele falhou. Mesmo que ele falhou, aconteceu da pior É. forma possível, entendeu? Mas enfim, cara, o Nonso ele acabou perdendo. Esse gajo foi foda, né, meu? Etienne. Etienne, grande campeão da categoria até 120 quilos. Cara, ele que deu uma melhorada bem considerável no agachamento, e principalmente no supino dele. Ah, o supino dele do ano passado passou por invalidações muito referente à profundidade, se eu não me engano. E aí isso acabou ferrando um pouco ele. Eu acho que num cenário ideal o Alonso ganhava. Mas acho que pelo desenrolar dos fatores, principalmente porque o terra do Etienne não tava aquilo, né? Sim. Ah, eu acho difícil dizer, porque eu acho que a distância entre o Nonso e o Etienne não era tão grande quanto pintavam, sabe? Não, obviamente não. Isso é aquilo que eu te falei. Eu acho que não, mas eu acho que o Alonso tem mais jogo, entendeu? Ah, sim, o teto do Nonso é bem mais. Porque esse 390 aqui aguentou mais, né? Tipo, tava 405, né? Tipo, É, acertou o 3 e morreu, cara. ele, Alguma coisa ele machucou. o Etienne fez puxou a primeira pedida para 405 e ele desceu para Que 390. como assim? Eu acho que essa parte dessa pedida do Etienne em pular mais alto tem mais a ver com o Joseph que propriamente o Nonso. Então eu não sei o quão confiante ele estava de fato que ele iria vencer aqui. Acho que ele achou que não ia vencer aqui. Porque ele botou 405, acho pensando que tá, se o Joseph fizer uma loucura aqui, eu tenho que ver essa loucura também. Tu diz o Alonso? O Etienne. Ah, sim. Porque não faz sentido ele baixar 15 quilos a pedida dele pensando no título, entendeu? Sim, Eu acho que ele já deu como derrota aí. sim. Acho que ele pensou aqui no segundo lugar. Acho que ele não pensou no título. O Etienne que é um cara jovem. Não parece. Não parece, mas é. Mas esse pessoal aí, O Etienne que teve um dos maiores terras da competição. 390 Não quilos. parece que você espera no campeonato. Ah, eu não tenho também, hein? Fica, Eu caralho. tenho a conversão mais aberta que poderia ter. Ah, o cara tem aquela perna ali. Várias a perna esquerda ali. Ó. Olha só. Ah, não sei se daria pra dar. Meio sem vergonha. E o Nonso tentou os 400, que parecia que ele teria, né, cara? Porque foi tudo muito fácil É, até o então. 390 dele foi extremamente fácil, mas alguma coisa aconteceu, cara. Ele saiu. Ele tava com uma tipoia, né? Ele postou uma foto com uma tipoia no braço esquerdo. É verdade. Eu não sei o que aconteceu. É que foda que não dá pra ver nada, né? Ah, o tato aqui do spotter aqui, ó. Por que tu mexeu no braço? O cara todo com o braço todo torto, o spotter vai lá. Pum, só puxando. Ai! Então, pô, o cara tá assim, ó. Ah, meu, acho que o ideal é não encostar no braço dele. Deixa eu. Eu não Cara, sei o que aconteceu, cara. Eu sei que ele pediu pra mexer no. ó, pum, deu. É, mas pode ser que tenha uma câimbra no antebraço, né? Por isso É, que os dedos dele estão puxados assim. cara, É, enfim, eu eu não não sei o que sei o que aconteceu. aconteceu. Eu sei que ele tava com uma tipóia, mas enfim, cara, aparentemente ele tá bem, né? Ele estocou isso tudo. Mas algo deve ter acontecido, mas é. É que, de fato, né, cara, é uma disputa bem acirrada, principalmente por causa do supino, a diferença era muito grande, né? O Etienne, ele tinha um teto maior de supino e ele conseguiu isso. Então, acho que esse é o. Ele ia visão 120, vamos para mais 120? Pelo menos 120. 120 vai ser, infelizmente, mandando rápido. É que a mais 120 foi uma sequência de decepções, né, cara? Primeiro a gente teve o Temo, Cara, vamos matar o tema do Anderson. Cara, ele é um cara que ele desceu pra 120 e depois subiu de volta. Mas ele jogou esse Mundial como se ele tivesse nas 134. mesmas condições que ele estava antes de fazer esse corte. Que evidentemente não é o caso. Eu acho que o Temer é um baita achado para 120. Eu só acho que ele desceu muito rápido. Eu acho que isso foi um problema. Acho que não. Mas eu não uma 120 com um Mundial, né? Ah, a longo prazo talvez, né, meu? Ele é um cara meio jovem. Não parece. Ele é um Mas, cara meio jovem. talvez
o fato de ele ser jovem tem mais a ver com o fato de ele conseguir ter uma maior experiência em fazer o que ele faz atualmente do que propriamente em relação de força, né? Assim, mas se tu for um pouquinho menos louco na tua vida, talvez. Porque esse 380 é muito bom pra 120, né? Ele não tá muito além de 120 quilos. Acho que ele tá com 136, né? Alguma coisa assim. 136. 136 quilos, né? Ah, uma coisa, né, que a gente falou 120, que o Cardoso também tá muito próximo, né? O Cardoso e o Rogério também tá muito próximo da medalha. Sim. Os 380 dele perdeu, né? Né? Mas ele perdeu muito também nesses saltos aqui louco dele de. Sim. Ele fez umas cagadas aí, Ele uma atrás da ganhou outra, mas tudo bem. 12,5 aqui não tinha. É, ele fez um 10 aqui. 370 para 390, como se de fato ele fosse, mas enfim. O 370 foi uma bosta, né, cara? Então, cara, temos. Ainda, nessa situação que ele tá aqui, não é mais 120. Ou ele vai de uma vez para menos 120, ou engorda tudo. Escolhe, cara, porque esses 134 quilos aqui não dá uma margem muito legal pra Ah, ele. vai ficar de ioiô no bagulho e não vai dar É que certo. se fosse de fato assim, que tivesse pensado assim, ah, vou descer para menos É, não, 120, 134. mas não agora. Tipo, ah, esse ano ainda vou fazer mais 120, pô, É, poderia fazer uma não. queda mais Cara, ia gradual. ser perfeito. Ia ser perfeito. Era isso Porque que eu tinha assim, que fazer. cara, aquele episódio 134 e no ano passado pesou o quê? 160 e poucos? 160, entendeu? Exatamente, Porra, 26 quilos, cara. pô, quase 30 quilos de menos. Então, cara, é meio tenso, assim, né? Meio exagerado. Se tivesse Bom, de uma forma um pouco melhor. O restante tem o AJ, AJ, o tem uma AJ é aquilo, ele competição foi boa, né, extremamente. cara? É, mas ele foi extremamente na mãe. Ele é um cara que ele já tinha feito mil de total, né? Em treino. Eu acho que ele só tentou chegar o Sim. mais próximo disso. Ele chegou a fazer competição meu junto, né? Sim. O Senk também foi muito bem. Mas é aquilo que a gente fala, tipo, a mais 120 é uma categoria que é do Olivares. Sim, eu gosto dele foi bom. O Então, Senk é meio. Ele é só meio louco, né? Ele perdeu a primeira de terra ali na pegada, ele é um cara meio inconstante na loucura dele. Então, tipo assim, se a loucura dele não atrapalhar tanto ele, ok. Olivares. Foi complicado levar, assim. Cara, diz ele que se machucou mais ainda, né? Que ele agravou a dor que ele tava tendo. Acho que foi no quadril, alguma coisa assim, né? Ele acabou piorando a dor dele. É Cara, muito ruim ver o Olivares falhar no agachamento, né? pra todo mundo, né? É, não. Não, eu não tô pensando nem nessa experiência de estar ali disputando ele. Eu tô pensando na experiência de ver mesmo. E foi uma falha feia, né, cara? Foi. Foi meio sarragem, né? Foi saque e volta. E, cara, foi a pior performance dele, eu acho, até agora. Acho O que spin até. foi ok. O segundo foi ok, mas, putz, o agacho dele foi foda, né? Foi muito abaixo do que ele pode fazer. Muito provavelmente por conta dessa lesão, né? O Terra também estava com uma baita promessa de Terra. Mas porra, ele fez um Terra e depois ele fez um salto e Ah, o 370 dele foi bom. Dá pra imaginar até o que 390 que ele fez de salto, só que, cara, a aí mão dele. enganchou o bagulho lá. Enganchou ali. É interessante que é tão pesado que engancha e não tem o que fazer, né? Às vezes o cara engancha um pouquinho, dá pra macaquear. Não, ele não faz assim. Até porque senão. É, não. E também o peso dá uma esmagada no cara, né? Aí, ó. Nossa senhora. Que pavor, né, cara? Né? E o Terra, no fim, ele não. Acho que bota só o segundo Terra, né? Pra gente ver o. Não vai ser terceiro. Ah, vai ser o terceiro Terra. Tá mais na mão. O terceiro Terra não sabe. Não, acho que ele não fez o terceiro. Aqui, ó. Esse é o segundo. Enfim, né, cara? Acabou tendo uma performance meio abaixo, o que é o suficiente pra ele ganhar com sobras. Mas não o suficiente pra ele ir pra chefe. Mas não é o suficiente pra ir pra Sheffield. Então, o primeiro Sheffield no qual a gente não vai ter o Olivares, pelo menos a princípio, né? Quem são os convocados Sheffield no masculino? Vamos agora para Sheffield masculino. Acho que já pode até puxar aqui, né? Acho que basicamente mais 120 é isso, né, cara? É o Ah, não. Olivares não tendo melhor performance dele. Eu acho que é preocupante esse long cross, porque criou-se uma certa incerteza sobre o que o Olivares pode render. Criou essa Sim. coisa, não, o Olivares já era, o Olivares acabou. E aí os treinos dele pro Mundial da boa preparação e agora teve uma performance pior ainda do que ele já teve normalmente. Eu acho que o Olivares Não, acho que já já era. era. Não, acho que não. Até Acho que porque ele tem que. Cara, acho que ele tem que aceitar o fato de que ele consegue competir uma vez no ano. eu acho que vai fazer bem indo pra Sheffield. Acho que vai fazer bem indo pra Eu Sheffield. também Acho que vai acho. dar uma inspirada boa. Eu não sei se. Bom, ele vai ter que fazer o nacional aí, né? Vai ter que fazer o nacional. E aí? E é Ray interessante, Ray. cara. Porque assim, ele fez 1070, ok, foi uma performance merda dele. Porém, o Ray Williams fez 1060. É. São 10 quilos de diferença agora. Não é tanta loucura, né, mano? São apenas 10 quilos.
E o Ray tinha uma margem aqui nesse agacho dele também. Sim. Cara, vai ser bem interessante isso aqui. Vai ser bem Bom, interessante. Ivan Campeão Dias, os nomes da... Ah, de chefe, espera aí que eu vou Sim. puxar aqui pra gente finalizar o vídeo. A gente vai. Sheffield, Ivan Capano Dias, Kjell Banklund, Austin Perkins, Joseph Borenstein. Prasai, Juris Kengamo, Emil Krastev, Emil Norley, Kenan Lee, Anthony McNaughton e Etienne Alshar. Quais são os dois que tu colocaria? Aí é foda, porque assim, ó, vamos pensar de nome interessante. Cara, o Russ aqui, o Russ aqui. O Russ aqui, pronto. O Russ 93, o Russ, primeira competição no 93, eu acho que vai estar nominado no PAN agora. Cara, o Russ tem que ir porque a gente quer ver ele no 93. E foda-se. E foi, cara, ele é popular, tudo o Huawei que foi ele em Sheffield. Então, cara, não levar o Russ é loucura completa. E agora tem outro nome. Cara, a gente tem o próprio Olivares, que eu espero que ele não vá. Eu também. Não porque eu não quero ver o Olivares, porque eu quero ver o Olivares descansado, eu quero ver o Olivares em uma melhor versão, ele precisa parar de competir tanto, sim. Então eu preciso que o Olivares se recupere. É, dá pra gente ver de baixo pra cima, assim, na 5,9 o Ascar não é um bom pick. Ah, mas, Dá não, na verdade, você 66. teve o Oscar contra o Eu acho Ivan. que não, cara. Pra competição como todo, não, mas pra É, disputa pra entre. disputa ali, mas isso vai acontecer Mas é isso, eventualmente. né? Eu acho que isso não é que nem a divisão feminina que parece mais interessante. Não, Parece que a mas masculina tem outras coisas que dá é, pra não, explorar bem melhor. mais interessantes. O MMA não tem Meia ninguém. meia não tem ninguém, Gerson seria Sete meu quatro pick. também não tem Sete ninguém. quatro evidentemente não tem. É Oito a três eu acho o AD mais. Taylor Eu acho, Attitude. eu acho o Te- Taylor e o AD mais interessantes que o Yuris. Eu acho. É que o Yuri foi por Ah, não, eu entendo, eu entendo. qualificação, né? Não é. Tá. Assim, são dois bons nomes, mas 9-3. Temos o Russ, que eu acho que é o único pick que poderia ser assim, diferente. Ele provavelmente é o cara que tem o maior potencial no 9-3, Gustav. preenchido de fato. É, cara, Gustav eu acho que não é o momento, acho que tem que dar uma segurada. Deixa pro ano que vem. Porque eu prefiro ver o Russ. E eu prefiro ver Não, outros nomes que não o Gustav. Na 105 não tem ninguém, a maior parte do pessoal que leva 105. na Se o 105? Bob existisse o Bob, né? Mas não é o caso, Ah, então. mas o West tá legal também, cara. Acho que não tanto, cara. Acho que não é o momento. Tem coisas mais interessantes pra ver em Sheffield. Tais quais Rondell Hunting. Mas eu acho que o Rondell não tem. Eu entendo que talvez ele não se qualifique por questão de tudo mais, mas eles poderiam simplesmente ignorar isso, né? Eu acho que ninguém reclama. E ninguém ia reclamar, cara. Ninguém fala, o Rondell não foi, o Rondell foi, eu achei coisa injusta. Não, deixa eu responder. É que assim, ó, um dos problemas desse tipo de situação acontecer é que isso influencia diretamente nos recordes do Mundial. Tipo assim, os recordes que são quebrados lá influenciam nos recordes do Mundial. Não, mas eu vou te falar que eu acho que eu não quero o Rondell. Quem tu quer? Não, eu não quero que o Rondell vá na chefe de Tá, jogo. quem tu quer? Porque, não é nem uma questão de quem eu quero, é o porquê que eu não quero que o Rondell vá. Não é o momento. Não, não, porque assim, ó, o Rondell e agora é empolgação. Aqui, ó, Ah, aqui, ó, aqui, ó, só. Isso que vai falar agora, tá? O Rondell e agora, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. O Rondell e agora acabou. perde um pouco o timing. Vai vencer, vai ser, só que legal, o Rondell estourou o recorde. Foda-se, entendeu? O Rondell vai no Nacional lá da Trindade do Bar, vai pro Mundial. No Mundial, digamos que o Bob vai pro Nacional. Aí ele disputa com o Bob o Mundial. O Bob vai dar uma empurrada nele. Então, o que que o Rondell vai ter que fazer um pouquinho a mais? Esse um pouquinho a mais que o Rondell tem que fazer no Mundial vai ser um limitador do quanto que ele pode quebrar o recorde, porque ele vai jogar o recorde lá pra 1.000, entendeu? Hum. Ele vai jogar o recorde por uma tonelada. Então, a quebra de recorde dele depois do Mundial vai ser infinitamente menor do que a quebra de recorde dele indo agora. E se ele for agora, vai ser meio que gel. Acabou a competitividade. Se ele for no ano que vem, ah, ainda existe jogo. Porque ele vai ter que fazer uns 1.000, pelo menos. Sim. Se ele fazer uns 1.000, pô, não sei quanto é que ele faz em Sheffield, assim. Quanto é que ele fez no americano? 1010, eu acho, 1015. Pois É é. que ele fez um salto meio absurdo também, né? Mas digamos que ele. Quanto é que ele fez naquele treino dele lá? Ah, cara, ele tem 1045 já. 1.045, tá? A gente bota assim, ó. 1.045, se ele fizer 1.000 no Mundial. É uma quebra de recorde alta já, cara. 4.000%. Agora imagina só se for aquele 978,5, né? Digamos que ele faça esses 1.045 aqui. Vezes 100, dividido por 9. É 978,5, né? Se não me engano. É. Não, 978,5. É, tanto faz, mas é mais ou menos isso. Enfim, fica bem maior, entendeu? A quebra de recorde. Então eu prefiro que o Rondel se exponha no Mundial, torne essa quebra de recorde menor e no outro ano tem uma coisa mais divertida, assim, de ver quanto que ele pode fazer,
do que a gente vê ele agora ele ganhar. Agora, eu prefiro que vá o Russ e o Taylor Atwood. Ah, cara, são bons picks. Eu vou braço torcer. Eu poderia botar o Weston, Taylor, mas eu acho que a graça do Weston ainda vai percorrer pro Nacional e vai percorrer para ver quem consegue classificação e talvez até pro próximo Sheffield. Mas agora eu eu acho quero que a ver participação do Taylor adiciona e não exclui certas coisas da timeline. Exatamente. David, é isso? Fechamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Temos aqui nossos breves recados finais. Se você está em busca de um treinador e precisa de ajuda com seus treinos, o que você está fazendo? Marca d'água bem na minha cara. Se você está em busca de um treinador e precisa de ajuda com seus treinos, entre em contato com Underdog Crew. Não esqueça que nós somos uma equipe de powerlifting. Siga o nosso Instagram, @Underdog Crew, @aluz. Ou falei tudo errado, @aluz.underdog, @Bernardo. Arriba, alus. Alus. Se você quiser comprar materiais de qualidade homologados David de Alus. powerlifting, utilize nosso cupom Underdog na Power World. Se você quer melhorar o seu supino, você não tem um banco com aderência muito boa, utilize o cupom Underdog para comprar seu lifting mat na banca Lifting Mat. Se você quer um vestuário de treino, utilize o cupom Underdog para comprar a Apex Nova Boulevard. Pessoal, muito Vai ficar obrigado igual, pela vai atenção. ficar parecido com o David Alus. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Falou! Isso aí, valeu.